8569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Está no ar, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes Campinas e Ribeirão Preto. AM 1270, FM 85.3 para Ribeirão Preto. Para Campinas, AM 1170 e FM 85.7. Também estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós. Muito obrigado pela sua participação. Você que acompanha com imagens. Esporte em Debate pela Bandeirantes. Antônio Lupe chegando com o destaque da Copinha. Guarani joga daqui a pouco, 17h15. Oi, Lupe, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você e a todos que acompanham o Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho, às 5h15 da tarde, o Guarani estreia na temporada 2023. O time da Copinha enfrenta a Francana no estádio José Lancha Filho, na cidade de Franca. Guarani escalado pelo técnico o Moisés com Álvaro no gol, Biel na lateral direita, na zaga Zamboni e Titi, e o Cauê na lateral esquerda, Pedrinho com a 5 no meio campo, Vitinho com a 8 e 10 Tardelli, no ataque Rafael, Theo e Eliseu. Guarani escalado, a Francana também com Gustavo, Derek, Carreiras, Arthur e Igor, Hugo, Gustavo Lacerda e Cauã, Nelinho Silva e Gabriel Vitor. Já, por enquanto, sem chuva na cidade de Franca, Batistão, a bola vai rolar. A estreia da temporada do futebol campineiro em 2023. E você vai acompanhar detalhes. Jogo aqui na Rádio Bandeirantes do Guarani contra a Francana. Abertura da Copinha para o Guarani. A Ponte joga no dia 4. E no Fala Galera de hoje, sem Yuri Tanque, o Guarani deve ter mais espaço para o Felipe Crisman, aquele sobrevivente lá do incêndio do Ninho do Urubu. Jogador da base do Guarani, ele veio para a base, estava inclusive se destacando, mas a reta final do Campeonato Paulista foi muito ruim e o Guarani fez uma péssima campanha. E aí, Felipe Crisman vai receber um espaço maior sem a presença do Yuri Tanque, que foi para a Coreia. E no caso da Ponte Preta, mesma situação, né? Eliel não será aproveitado na Copinha. E aí, ele vai receber mais participação, terá mais espaço no Campeonato Paulista da Série A2. Opine, 971021493. 971021493. Estes são os temas do programa, mas caso você queira também falar do Pelé, né?
Hoje a Rádio Bandeirantes acompanhou o dia inteiro o velório do Pelé na Vila Belmiro, lamentavelmente, passamento do rei do futebol. Se você quiser falar sobre o Pelé, fica à vontade também. Pode mandar aqui a sua mensagem. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. Bom, Batista, o principal destaque é justamente esse, o da nossa enquete nesta segunda-feira. A Ponte divulgou uma foto ou um retrato dos jogadores embarcando para a cidade de Assis, a sede da Ponte na Copinha, sem a presença do Eliel. A informação é que ele está treinando com os profissionais da Ponte Preta e deve ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Ponte que terminou o ano passado com 2 jogos treino contra a Itapirense e com o próprio Sub-20, que estreia na Copinha quarta-feira contra o Vossen na cidade de Assis. E nós temos aqui algumas pautas que estaremos debatendo no programa de hoje com relação ao Pelé. A aposentadoria da camisa 10 divide torcedores, dirigentes e jornalistas em Santos. Vamos saber aqui qual a opinião da equipe com relação a essa questão de aposentar a camisa 10 do Santos. A família de Pelé fez o pedido ao Conselho Deliberativo do Santos, que ainda deve debater o assunto para anunciar se toma essa decisão ou não. O prefeito de São Paulo anuncia Bolsa Atleta em homenagem ao Pelé. Segundo o Ricardo Nunes, a ideia é alcançar 5.000 jovens nas comunidades paulistanas. É uma medida que vai favorecer aqueles garotos que têm a ideia, o pensamento, a vontade de praticar futebol, mas, infelizmente, não têm condições, precisam trabalhar para ajudar a família. E a FIFA quer estimular, pelo menos, um estádio em cada país com o nome do Pelé. Você sabe que aqui no Brasil já tem um estádio, né? O estádio Rei Pelé, em Maceió, mas a FIFA quer agora estimular que pelo menos um estádio em cada país do mundo tem o nome do Pelé. São pautas que nós estaremos debatendo aqui na Bandeirantes no programa de hoje, 17h08. Neste momento, os times estão perfilados. Está tocando o hino nacional, Francana toda de branco e o Guarani com uniforme verde. Bom, esse uniforme branco da Francana deve ser o número 1, né? Mandante tem direito de jogar com o uniforme número 1 e, portanto, está beneficiando o time do Guarani, que joga com o seu uniforme principal, camisas verdes, calções verdes, meiões verdes também. E o goleiro, quem é o goleiro do Guarani, ô Lupi? O goleiro do Guarani confirmo para você todo agora. De amarelo, todo hein, de amarelo. E causa uma estranheza, porque a Francana também é verde, né? É o Álvaro, camisa número 1, goleiro do Guarani, todo de amarelo. A Francana também é verde e branca. O Guarani também é verde e branco. Só que o Guarani vai de verde e a Francana vai de branco na estreia da Copinha. Gramado aparentemente tá bom, hein, Batista? É o Kozlinski que tem o hábito de usar esse uniforme amarelo. Portanto, o goleiro do Sub-20, né? O goleiro da Copinha, o Álvaro, está jogando exatamente com o mesmo uniforme que joga o Kozlinski. Casa de Carnes Mites Bife, para fazer um churrasco show de bola ou para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas e de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. A Mites Bife aceita cartão Alelo e todos os cartões de crédito. Anote aí o endereço. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência
trabalhando em Casa de Carnes em Campinas. Qualidade e preço justo. Você pode confiar, porque na Mites Bife você vai encontrar. O Denilson Alves também faz, caso você queira, o seu churrasco. Ele leva as carnes, leva todos os ingredientes, leva churrasqueiro e também garçons. E vamos para a promoção do dia. Picanha tipo A, R$ 89,90 o quilo. Bombom da Alcatra Angus, R$ 59,90 o quilo. Medalhão de frango com bacon, R$ 34,90 o quilo. Essa promoção é válida enquanto durar o estoque. Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. 17h11 em Campinas. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, um feliz ano novo a todos, que tenhamos muita saúde, muita lucidez, que tenhamos bom senso, que tenhamos equilíbrio e inteligência para termos um ano maravilhoso, com Deus no coração e especialmente, não é? Esse é o fato mais importante, com muita saúde, para que possamos encarar todos os obstáculos, todos os problemas que a vida diariamente nos apresenta, mas que tenhamos, sobretudo, muita fé para enfrentá-los, dominá-los e vencê-los nesses 364 dias, né? Quase 363. 2 já estão indo embora, um já foi, o outro está indo. É assim, dia após dia, iniciando uma nova caminhada, iniciando uma nova batalha, mas com muita esperança, com muita fé. E eu desejo que todos os nossos ouvintes tenham realmente um ano de 2023 espetacular. 2022 já ficou para trás, já está na história. E agora é 2023 e que muitos outros venham pela frente e que nós estejamos juntos, trabalhando, falando de futebol, falando de outros assuntos e, sobretudo, com muito respeito. Batista, pautas do programa falando das categorias de base, tanto da Ponte quanto do Guarani. O Eliel na Ponte e o Felipe Klinsmann no Guarani. Também por prestigiar a base, que é sempre salutar, mas substancialmente e principalmente pelo fato de faltar recursos para um lado e para o outro, nesse momento parece uma situação mais delicada financeiramente falando, pelos lados da Ponte do que pelos lados do Guarani, mas independente de qualquer coisa, as diferenças existem, mas as dificuldades são muito parecidas. Também por isso, e fundamentalmente por isso, acho que não há outro caminho. E são dois jogadores que, na base, já comprovaram indiscutivelmente que têm faro de gol, que sabem fazer gol, que sabem encontrar com êxito e com talento as redes adversárias. Então, não tem alternativa. Devem ser prestigiados, aclimatados ao profissionalismo, amadurecidos já dentro do grupo, e devem receber, sim, oportunidades desde o início, já desde as estreias nos respectivos campeonatos que as nossas equipes vão disputar. A Ponte, lamentavelmente, na A2 e o Guarani na divisão principal, tem que botar os garotos na arena. E aí, pontualmente, a torcida vai avaliando, nós vamos avaliando, vamos sentindo como é que cada um deles vai se adaptar a uma dificuldade maior, porque uma coisa é jogar na base e outra coisa é jogar no futebol profissional, né? Inclusive até pela questão atlética, pela questão da compleição física. Mas, assim, de uma maneira muito clara, de uma maneira, assim, sem ter muito trabalho de reflexão, eu acho que eles devem merecer todas as chances possíveis. O Felipe no Guarani e o Eliel na Macaca.
Bom, e a bola tá rolando lá em Franca e Lupi. Começou, Batista, 30 segundos do primeiro tempo, Francana e Guarani, estreia do Bugre na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Guarani todo de verde, a Francana toda de branco e, é claro, o torcedor do Guarani sintonizado aqui na Rádio Bandeirantes. Qualquer atualização nós vamos informar durante o Esporte em Debate, a estreia do Bugre na Copinha, Batista. É isso aí, boa sorte ao Bugrinho. Boa tarde, Batista, com todo respeito à família do Pelé, mas o próprio rei pediu para não aposentar o número 10, pois assim toda vez que a gente vê a camisa 10 do Santos, iremos lembrar do rei do futebol. Abraços, Batista e toda a equipe, boas-vindas para o Lupi. Aê. Li do jeito que ele escreveu aqui. Carlão do Nova Aparecida, Campinas. Abraço para você, Carlão. Daqui a pouco, nas pautas do programa, nós vamos debater esse assunto, tá bom? O rápido intervalo e voltamos já já, 17h16. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbela Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Alô, Ponte Pretano! O novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. O para-brisa trincou? Não troque antes de passar na Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Se quebrou, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Tem a sua própria Sofisticar. Saiba como no site sofisticarautovidros.com.br. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista. Esporte em Debate pela Bandeirantes. 17h18, 4 minutos, quase 4 minutos de jogo em Franca, 0-0. Francana e Guarani, Copinha. Time do Guarani, portanto, iniciando a sua trajetória na Copa São Paulo. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto do melhor self-service de Campinas. A refeição deliciosa todos os dias do almoço. Qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais, saladas, tem buffet completo. E também pratos à la carte e pratos executivos. Aos sábados e aos domingos, saboroso churrasco. A sensacional feijoada todos os sábados e também tem comida japonesa toda terça, quinta e sábado. Anote aí o endereço: Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, na região central de Campinas. Ambiente agradável, você pode inclusive aproveitar. Ainda o pessoal está marcando festa de confraternização, né, durante essa primeira semana de janeiro. Às vezes não deu para fazer lá em dezembro, correria e tal, ainda dá para fazer. Anote aí o WhatsApp 19, é o código de área,
e o número 97410-6068. 97410-6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rádio Bandeirantes. 17h20, 0-0, Francana e Guarani. O Guarani de verde, a Francana toda de branco. Vamos com informações da Ponte Preta. Repórter Antônio Lupi chegando na Bandeirantes. Diz aí, Lupi. Bom, Batista, a Ponte Preta que entra nessa reta final de pré-temporada, de preparação para a estreia na Série A2 do Campeonato Paulista. A Ponte estreia dia 14 contra o Velo Clube na cidade de Rio Claro. Jogo marcado para as 3h30 da tarde. Na última semana de 2022, o técnico Hélio dos Anjos comandou a equipe em 2 jogos treino, em dois amistosos. Um contra a Itapirense, que vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista, que tinha o Gé, que agora é jogador da Macaca. E o outro contra o time Sub-20, que na quarta-feira estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Vossen. Contra a Itapirense, vitória por 4-0. Contra a equipe do Sub-20, vitória por 1-0. Eu interrompo o noticiário da Ponte Preta, Batista, porque tem gol na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É gol da equipe do Guarani. Gol do camisa número 11, o Theo. Theo abre o placar lá no estádio Lancha Filho. Guarani 1, Francana 0. Aí é com você, Batistão. Quer narrar o gol ou não? Realmente foi um golaço, né? Ele domina a bola dentro da área com o pé direito, dá um corte para dentro e bate de perna canhota, chute cruzado no chão. A bola entra lambendo o pé da trave e vai morrer no fundo da rede. Golaço! Meteu na rede, portanto, o Theo, camisa número 11, 1 para o Guarani, 0 para a Francana, 1-0 o Bugre. Inicia com o pé direito, pelo menos até aqui está vencendo a partida. 7 minutos e 30 do primeiro tempo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a estreia do Guarani, fala mais sobre o garoto Theo que fez o gol, mas agora a gente volta a falar da Ponte Preta. E no ano passado, no finalzinho do ano passado, quando a equipe da Ponte fez esses 2 jogos preparatórios para a estreia na Série A2, eu tive a oportunidade de conversar com o técnico Hélio dos Anjos, uma entrevista que foi ao ar no programa Os Donos da Bola. E o Hélio fez uma análise da temporada, falou um pouco mais da importância que foi a Ponte Preta na sua carreira como treinador e também a dele ajudando também alguns garotos durante a temporada. E o Hélio também projeta 2023. Como conciliar uma Série A2 junto com uma Série B de Campeonato Brasileiro? Olha, eu tive que fazer, eu sou contratado com uma responsabilidade. E eu não abro mão dessa responsabilidade. Eu não transfiro essa responsabilidade. Eu tenho que, naturalmente, assumir a função que um treinador de futebol tem dentro de uma instituição. E a questão da Ponte me ajudar, muito. Eu sou hoje um profissional que me sinto mais valorizado, principalmente por essa passagem na Ponte. Só que existiu da minha parte uma entrega também muito grande. Agora, essa entrega não é nada demais. Essa entrega é da responsabilidade que eu tenho a partir do momento que eu sou contratado como treinador de uma instituição. E, como eu sempre frisei, o privilégio de trabalhar na Ponte é o que enriquece naturalmente o meu currículo. Um trabalho que você fez também interessante e que não vamos falar das coisas fora das 4 linhas, porque isso você também nem tem como participar ativamente. Mas você fez um trabalho aqui dando oportunidades para muitos jovens atletas. A Ponte, ela conseguiu colocar na vitrine jogadores muito jovens. O Leonardo já vinha de uma temporada, mas o Felipe Amaral, por exemplo, que eu acompanhei recentemente, desde quando ele estava no Sub-15 da Ponte, já tinha um futuro e você também acabou dando a oportunidade. Mas isso não é novidade no teu trabalho, você já fez isso em outros clubes. Mas é preciso, Hélio, ter muita coragem para colocar esses garotos, principalmente depois de um rebaixamento e começando uma Série B muito ruim, né? Olha, eu tenho sim experiência com isso, eu tenho sim. Né? A minha história no futebol, não estou falando que ela é rica, que ela é isso, que ela é aquilo. Né? O treinador de futebol tem que provar todo dia. O passado para mim não existe dentro da minha filosofia de trabalho. Mas aqui eu cheguei à conclusão, como conhecedor do futebol brasileiro, que a Ponte sempre foi um clube revelador. A Ponte sempre foi um clube tradicionalmente que saiu daqui da Ponte e foram para
clubes maiores, né? Com todo respeito à nossa grandeza, através dessa tradição, através dessa característica, dessa identidade que a Ponte tem. E eu tive a oportunidade de ver alguns bons valores, né? Ajudados pelas pessoas do clube, é o Edson lá no Sub-20, é o Nenê, é o Ivo, são as pessoas que me trazem subsídios também desses meninos, e não vai parar por aí. Eu agora mesmo estava terminando um treino, eu fiquei até o último momento do treino, que foi hoje um trabalho de força, tinha 5 jogadores abaixo de 20 anos, terminando o trabalho. Né? Eu vejo isso com uma alegria muito grande. Agora, nós não vamos assim pressionar para que aconteça isso. O Eliel vai ter seu tempo, o André está tendo o seu tempo depois de uma cirurgia séria, né? O Jean vai ter o seu tempo, não é isso? O Filipinho vai ter o seu tempo. E aqueles garotos que estão lá também, que vão buscar um trabalho agora na Taça São Paulo, também terão o seu tempo. Só que as coisas têm que ser com equilíbrio, com consistência, porque nós não podemos atropelar também a vida desses meninos fazendo coisas precipitadas. Bom, então vamos falar um pouquinho de 2023. Vem aí uma Série A2. E a Série A2, eu estava até comentando com o torcedor da Ponte, ele falou assim, cara, a Ponte vai ser o time grande da competição. E os times que forem jogar contra a Ponte vão dar vida. Porque a gente sabe como o futebol esses jogadores que estão em outros times vão querer demonstrar tudo contra a Ponte, porque a Ponte, se não me engano, junto com o Novo Horizontino, são os 2 únicos clubes que estão disputando uma Série B de Campeonato Brasileiro. É assim que você enxerga também a Ponte como o time a ser batido dessa competição, e com isso a responsabilidade aumenta? Olha, a responsabilidade maior é com nós mesmos. Quando eu falo nós mesmos, é com a Ponte Preta. Né? Nós sabemos que a Ponte Preta não tem outra opção que não seja subir e ser campeão. Eu acho isso fundamental para a história da Ponte. O respeito pelos adversários que têm um conhecimento maior nessa série é muito grande. Se você for falar do Noroeste, quem comanda o Noroeste é um dos maiores treinadores de acesso do futebol brasileiro, um dos maiores números de acesso do futebol brasileiro, que é o Luiz Carlos Martins. Você vai falar de um Novo Horizontino, com condições de investimento altíssima, e nós vamos para a tradição do Juventus, para a tradição do Taubaté, nós vamos para ver, sabendo o que é o 15, que eu já tive a felicidade de subir o 15 em 94, o que é um 15. Então, a gente não está desrespeitando ninguém, nós estamos chamando mais ainda a responsabilidade para nós. Então nós sabemos que esses times todos que foram enfrentar a Ponte, vai correr muito, vai brigar muito, vai daqui a pouco até bater um pouco mais, faz parte. Essa motivação que eles vão ter não pode ser maior do que a nossa, porque a nossa motivação é em cima da responsabilidade da Ponte para fazer uma temporada muito menos sofrida para o torcedor e muito mais produtiva para o clube no aspecto financeiro. Então nós temos uma Série A2, nós temos uma Copa do Brasil que todo mundo sabe que é o fortalecimento do caixa de um clube hoje, é a Copa do Brasil, e eu tenho certeza que nós vamos chegar muito forte para a Série B, porque naturalmente a filosofia de trabalho hoje aqui está sendo de muita seriedade, de muito comprometimento com a instituição principalmente. E o time que está sendo formado, né, pelo menos as peças que foram anunciadas, são jogadores que jogam uma Série A2 e jogam também uma Série B. Mas como é que vocês estão, você junto com a diretoria, buscando esse equilíbrio nas contratações para ter um time competitivo na A2 e manter esse time também para a Série B, com o Elvis, com o Mailton, que foi um dos principais jogadores da Chapecoense nesse retorno? Olha, eu vou ser muito sincero. O jogador que está chegando aqui, ele está chegando consciente da responsabilidade. E o grupo que ficou sabe muito disso e está alertando o grupo que está chegando. Né? Alerta daquilo que é o treinador, alerta daquilo que é a instituição, alerta das nossas dificuldades, porque nós temos as nossas dificuldades do dia a dia, dos nossos problemas, mas todos eles têm que estar abaixo daquilo que nós queremos, que é o acesso, daquilo que nós queremos, que são as vitórias. Então, eu não tenho essa história de um grupo para A2, de um grupo para a Série B. A Ponte tem um grupo para a temporada e nós queremos mexer muito pouco nesse grupo. Nós esperamos fazer contratações durante a temporada tida como pontuais, né? Mas nós vamos sempre buscar fortalecer o grupo. Eu não vejo problema no aspecto mental
em relação a comprometimento de A2 e comprometimento de Copa do Brasil e de Série B. O comprometimento é com a instituição. Se a instituição hoje está disputando a Série A2, a nossa responsabilidade é a maior possível de fazer a Ponte vencedora nessa A2. O que a gente precisa é de consistência. O que a gente precisa é de comprometimento. E esse grupo, ele sabe que quem comanda exige muito isso. Batista, o bate-papo que eu tive então com o Hélio dos Anjos, falando dessa questão difícil, né, de calendário, a Ponte disputando uma Série A2, a gente sabe que jogadores de Série A2 são jogadores diferentes de Campeonato Brasileiro, de uma Série B, por exemplo, só que o Hélio está animado. Quando fiz essa entrevista aí, ele disse das sessões de treino, sessões muito boas, então a gente aguarda o produto final, que é o jogo, que é a estreia na Série A2, já que infelizmente nós não podemos acompanhar o dia a dia, os trabalhos, a gente vai ver tudo que está sendo trabalhado nessa estreia contra o Velo Clube, dia 14, às 3h30 da tarde. Lembrando a informação que nós já divulgamos na semana passada, que o Matheus Jesus, que tem contrato com a Ponte, na verdade tinha contrato até o final de 2022, até o dia 31, deve permanecer, vai renovar, e com isso a Ponte tem aí o Matheus Jesus, que não atuou, praticamente não atuou na temporada 2022 por conta de um doping, agora volta a ficar à disposição em empréstimo renovado, e Matheus Jesus vai ter mais uma chance, Batistão, com a camisa da Macaca. Daqui a pouco quero ouvir o Tigrão falando sobre esta entrevista do Hélio dos Anjos, mas agora eu quero falar da Anhanguera Ferramentas. Na Anhanguera Ferramentas você encontra soluções para todos os profissionais e indústrias do mercado há mais de 27 anos. A Anhanguera conta com uma sólida parceria com os melhores fornecedores, entregando qualidade e variedade em ferramentas, máquinas, equipamentos, materiais elétricos e EPIs. Conta com um portfólio de mais de 300 mil produtos, com o maior estoque da região, além de contar com uma equipe super preparada para entender as suas necessidades e oferecer a você o equipamento ideal. Na Anhanguera, o apaixonado por ferramentas e o profissional, além de encontrar tudo o que precisa, tem a facilidade de parcelar suas compras em até 10 vezes, podendo comprar pelo site e retirar em uma Anhanguera a sua loja à disposição. Corra para a Anhanguera, em Campinas, no Jardim do Trevo, em Jundiaí, na Vila Mafalda, e em Limeira, próximo do estádio Limeirão. Para saber mais, acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Rádio Bandeirantes. Bom, Tigrão, você acompanhou, ouviu aí o bate-papo com o Hélio dos Anjos. O que você achou da entrevista, hein, Tigrão? Ele está consciente, né, Batista, de toda a dificuldade que a Ponte vai encontrar. Ele sabe que essa questão da Ponte ser o time a ser batido, ela é teórica. Porque, é lógico, a Ponte é uma camisa muito forte, com uma história grandiosa aí. Pode ser considerada como time grande, sim, dentro da Série A2 do Campeonato Paulista. Mas tem muito time tradicional, como ele bem frisou, com treinadores experientes, né? Então, é uma competição terrivelmente difícil, onde cada time vai jogar na fase classificatória 15 vezes, são 16 no total, cada um joga 15 em jogos só de ida, não tem retorno, e tem que se classificar aí entre os 8 melhores. É uma taxa de filtragem, convenhamos, bastante complacente, mas não pode dar vacilo, porque todo mundo quer uma das vagas. Então vai ser um campeonato terrivelmente difícil, às vezes em gramados que não oferecem a melhor condição, e a Ponte sabe. E parece que o Hélio já tem uma cultura boa, já disputou esse campeonato, sabe das dificuldades. Eu achei que ele está muito consciente de tudo aquilo que a Ponte vai encontrar de obstáculos pela frente, e evidentemente em cima disso a gente espera que dentro de campo o time assimile a experiência do seu treinador e que o time, acima de tudo, encare a competição com todo o grau de dificuldade que ela vai oferecer com a maior seriedade do mundo e indo degrau a degrau, né? O primeiro deles nessa escada íngreme e de muita dificuldade é a primeira fase,
Então a Ponte que tem um negócio chamado regularidade. O importante é pontuar em todas as partidas, empatando algumas e ganhando quando for possível fora de casa, e tendo o maior índice de aproveitamento possível, com o grande apoio do seu torcedor, que eu tenho certeza que vai acontecer, nos jogos em casa dentro do Moisés Lucarelli. Dessa forma, muito provavelmente, a Ponte consiga aí o primeiro intento, o primeiro objetivo, que é exatamente esse, de estar na fase de mata-mata, já visando o acesso, mas primeiro tem essas duríssimas 15 rodadas da fase de classificação. O nosso WhatsApp está à sua disposição, participe, 1735. Vou ler aqui uma mensagem do Aguinaldo. Boa tarde, Batista. Aguinaldo de Americana. Batista tem algum garoto que está disputando a copinha pelo Guarani que está integrado ao profissional? Bom, o Rafael, né? Rafael Freitas, não é isso, Lupe? Rafael Freitas é aquele mesmo que participou da última partida da Série B do Campeonato Brasileiro, jogou um pedaço do segundo tempo. Aliás, ele foi o destaque do jogo. Jogo fraquíssimo, horroroso. Ele entrou, já deu um chute forte cruzado, que foi a melhor coisa que aconteceu naquele jogo. Ele está jogando essa partida, está disputando aí a copinha, mas já estava integrado ao departamento profissional, né? Isso, na verdade, assim, todos os jogadores que estão lá em Franca, eles estão voltados única e exclusivamente para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É claro que se, por exemplo, o Rafael, ele se destacar, o Mozart pode chamar e colocar ele para a preparação do Campeonato Paulista. É como aconteceu, desculpa até fazer essa comparação, mas com a Ponte. O Eliel, ele fez todo o trabalho na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí ficou em Campinas, já que a Ponte foi para Assis, e ele vai ficar treinando. Ou seja, ele está inscrito na Copinha, mas não viajou. Se por acaso precisar lá na frente, caso a Ponte... Ah lá, Batista, o telão já quebrou. Se por acaso a Ponte... Acabamos de falar, que boca, hein? Olha lá, ó. Se por acaso o... Desculpa. Não, só para explicar ao ouvinte que nos está acompanhando, nós estamos assistindo o jogo aqui, né? E eu estava comentando com o Lupe. Falei, mas é estádio raiz. O placar é manual. Aí o Lupe falou, não, olha lá, ó, tem um telão. Falei, nossa, mas telão? Uma bolada que der nesse telão já arrebenta com ele. Mas não durou 3 minutos. Aconteceu exatamente aquilo que eu imaginava. O telão já está apagado. Está apagado. Agora, provavelmente, entra em ação o placar manual que está ali atrás do gol. Então, mas é sempre ter o titular e o reserva. O titular é bom, mas o reserva é que funciona. O titular é eletrônico e o reserva é movido a feijão. Só que 2 de janeiro, o cara deve estar com uma ressaca lazarenta, tem que subir tudo daquela escadaria lá para ficar botando plaquinha. Ele deve estar torcendo muito para acabar em 1-0, que aí ele não precisa fazer muito movimento. Porque ontem foi o dia da confraternização universal, 1º de janeiro. E hoje é o dia da ressaca da galáxia. E o cara vai lá, depois de ter comido leitoa com rabo e tudo, tomou tudo que tinha direito, e vai lá, é escalado como placar regra 3. Você vai de stand-by. Caso aconteça alguma coisa, agora ele saiu para procurar as placas. Ele não sabe nem onde estão os números. Meu Deus! É alto. Bom, Batista, só para resumir então o assunto que a gente estava falando, então esses atletas que estão do Guarani em Franca, único exclusivamente para a Copinha. É claro que eles podem voltar caso o Moza peça algum desses jogadores de volta ao time principal. Mas, por exemplo, esse jogador que você acabou citando, né, o Rafael, ele está como titular, ele está com a camisa número 21 e ele está sendo utilizado pelo Moisés Moura na equipe sub-20. E só um detalhe, só para falar um pouco do Theo, que fez por enquanto o gol do Guarani. O Theo Henrique Lanza Francisco, ele tem 19 anos,
Começou lá no Sub-11 do Rio Branco de Americana, mas desde o Sub-15 já está no Guarani. Fez toda a base, então, no Bugre. O Theo, que por enquanto vai marcando o gol da vitória do Guarani em cima da Francana, 25 minutos jogados do primeiro tempo. Só uma opinião sua, Tigrão, sobre esse Rafael. Estava integrado ao departamento de futebol profissional do Guarani, volta para a base para disputar a Copinha. Não é um desperdício? Todo mundo já sabe da qualidade do atleta, né? Ele não deveria estar fazendo a pré-temporada com o time principal? Claro que sim, sem dúvida nenhuma. Ele entrou muito pouco, né? Ele entrou uma parte do segundo tempo, essa é a participação, esse é o recorte que a gente tem dele no time profissional. Foi contra a Chapecoense no último jogo do Guarani na Série B do ano passado, mas deixou uma ótima impressão. E como o Guarani trocou muitas peças no seu ataque, né, e perdeu a principal delas, que é o Yuri Tanque, que foi para a Coreia do Sul, até mandou aí um alô para você, mandou uma mensagem agradecendo pelo apoio, pelo profissionalismo. A gente ouvia hoje você falando a respeito disso no Tá Na Área, das 11h30 da manhã. Então é o seguinte, aliás, parabéns para o Yuri, né? Poucas pessoas têm esse desprendimento e essa disponibilidade espiritual para praticar um negócio chamado gratidão. Poucas pessoas têm. Normalmente o cara vai embora, você aqui elogiou, deu uma força, né? Foi um incentivador, sempre colocou entusiasmo ao falar do jogador, tal, ele vai embora, nossa senhora, ele nem lembra mais que passou por Campinas. Então, parabéns para o Yuri. Mas, além do Yuri, o Guarani trocou bastante peças no ataque, até porque pouquíssimas delas renderam. Eu acho que botar um jogador desse, tudo bem, jogou um pedaço de segundo tempo contra a Chapecoense. Mas é destro, já entrou lá pelo lado direito, fez uma fumaça, fez uma jogada bonita, veio por dentro, trocou de pé na diagonal, meteu uma canhotaça. Foi o principal lance do Guarani na partida, diga-se de passagem. Exatamente no segundo tempo da partida. Então, eu acho que pela carência, pela dificuldade de contratar, que ele poderia estar integrado sim aí ao grupo de profissionais. Portanto, acho sim um desperdício. Bom, o jogo está 1-0, o Guarani, Theo marcou o placar de 1-0, o Guarani está vencendo pela Copinha. Olha, de passagem, o Tigrão falou aí do Yuri Tanque e li hoje no programa Nossa Área na parte da manhã, mas vou ler aqui, a audiência é rotativa do rádio. O Yuri Tanque mandou uma mensagem, o pessoal sabe, ele foi para a Coreia, está lá no time, como que chama o time dele? Pega aí o nome do time United. Dele. Como é que é? Coreia United. Não, é Jeju. Jeju United. Isso. Jeju United é um time. Eu já sabia. Agora, Jeju, você tá com brincadeira, mano. Esse time fica numa ilha. Essa ilha é como se fosse Guarujá, entendeu? Tem o time do Santos, né? Hoje está tendo o velório do Rei Pelé na Vila Belmiro. Vila Belmiro é o estádio do Santos. E tem Guarujá. Então, Jeju United é uma cidade que fica numa ilha, mais ou menos como é o caso do Guarujá aqui no Brasil. E ele foi para lá, está lá, e mandou a seguinte mensagem: Fala, Batista, estou passando para agradecer todo o carinho e profissionalismo seu e de sua equipe desde quando estava no Capivariano. Fui muito bem tratado e também quando estava no Guarani. O tratamento foi o mesmo. Que Deus continue abençoando vocês e parabenizo pelo profissionalismo e pelo que vocês representam para a nossa região. Um grande abraço, Yuri Jonathan. Realmente é isso que o Tigrão falou, né? Muitos não dão nenhum tipo de valor, mas quando estão no ostracismo, a gente serve de ferramenta para colocar no ar, para dar visibilidade, para dar relevo ao trabalho que está sendo realizado. E aí, parabéns aqui ao Yuri Tanque, reconhecendo o trabalho que foi feito aqui pela Bandeirantes. Ele era realmente totalmente desconhecido. Claro que o Guarani foi a grande vitrine,
Mas antes do Guarani, ele já esteve conosco no programa da TV Os Donos da Bola. Ele ainda estava jogando pelo Capivariano. Foi artilheiro da Série 3 do Campeonato Paulista. Marcou 10 gols pelo Capivariano. Agora 30 minutos. 30 minutos, primeiro tempo, o Guarani 1-0 está ganhando da Francana na Copinha. E só permite, Batista, falando do Yuri, quando ele também estava na base da Ponte, que ele foi formado na base da Ponte Preta, ele era um atleta que sempre dava muita atenção aos setoristas. Na época eu estava começando aqui na equipe do Batista, e ele sempre é atencioso porque ele foi artilheiro, se não me engano, de uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, que a Ponte foi eliminada pelo Batatais, que na época foi vice-campeão, perdeu para o Corinthians. Ele sempre era muito atencioso, então também desejo sorte ao Yuri, que ele possa ter muito sucesso lá no United, Jojo United. Pois não, Tigrão? Não, o Batista falava aí do Rafael, né? Que tá no jogo. Então, tá jogando com a número 21, que se não é um desperdício, podia estar integrado. Eu falo de um outro jogador aqui, já muito mais rodado do que ele. Claro que menino ainda, tanto é que é sub-20, mas esse já com mais rodagem no time profissional, já aí, 7 ou 8 partidas no mínimo, que só deixou de compor o grupo de profissionais em função de uma cirurgia de joelho, que é o Titi, também. O Guarani perdeu o seu miolo de zaga titular, né? Perdeu, e não tem praticamente a estrutura de miolo de zaga que tinha. Tudo bem que fez boas contratações, mas a gente agora vai ter que esperar o campeonato, ver se dá liga, ver como é que é o entrosamento, ver como é que os caras estão fisicamente, né? Castan, que já é um jogador veterano, enfim. Mas o João Vitor e Derlan foram embora. E o Titi tá jogando aí, com a 4. Vale o mesmo raciocínio. Mas é importante fazer uma boa taça, tentar ganhar o campeonato, dar visibilidade para os jogadores, mas quem que dá mais visibilidade? A Série A1 do Campeonato Paulista ou a Taça São Paulo? Não, mas a taça termina agora, depois integra. Mas teria que estar participando da pré-temporada, teria que estar brigando por titularidade, teria que estar mostrando o potencial para o treinador, para o Moser. Falou, opa, esse Titi, quadro zagueiro, canhoto, bate bem na bola, tem boa saída de bola, impulsão boa, enfim, ele tem que ser avaliado de perto. Na taça, com certeza, o Moser está vendo o jogo, ou em Franca, não sei se ele foi para lá, ou pela televisão, vai ver, mas é diferente de acompanhar o dia a dia. Então também acho um desperdício, já que o Titi deixou de concentrar, deixou de estar no grupo profissional, porque estava se recuperando de uma cirurgia grave de joelho, mas está bem, senão não estaria jogando. Ele teria, para mim, na minha avaliação, já que ele já estava no profissional, teria que retornar para o profissional e não para a base. Ouvinte participando conosco, 17h47, mensagem de áudio no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos aí da Band, de Campinas aí. É o Jorge aqui de Sumaré. Batista, eu queria que você tivesse uma dúvida para mim aí. Qual a cidade mais perto que tem sede da Copinha aqui da gente? E qual dos motivos de não ter nenhuma sede aqui na região de Campinas, Paulínia, aqui mais? Você pode estar me tirando essa dúvida aí, por favor? Vocês aí da bancada aí também? Sim, o Lupe tem informação. Leme é próximo aqui de Campinas, tem o Lemense. Tem 100 quilômetros. 100 quilômetros. Porto Feliz também é sede. 80 quilômetros. Alumínio é região de Sorocaba, né? Já é um pouquinho mais longe daqui. Alumínio é pertinho de São Roque. Alumínio é entre Sorocaba e São Roque. 79,5 quilômetros. E só. Não, então essa é mais perto. Alumínio. Eu acho que Porto Feliz não é mais perto? É mais ou menos a mesma coisa. É muito mais perto. 79,5 aqui, claro que eu brinquei, né? É faixa aí de 80 a 90 quilômetros daqui em Alumínio. Você chega ali em Sorocaba, indo até Sorocaba, aí entra na Raposo Tavares, passa dentro de Alumínio, no sentido São Paulo. Agora, você pode ir também pela Castelo Branco, antes de chegar a Sorocaba. Mais ou menos a mesma distância, vamos colocar aí na faixa entre 80 e 90 quilômetros,
as distâncias de Campinas a Porto Feliz e de Campinas a Alumínio. Portanto, realmente, as sedes mais próximas. Agora, porque Campinas não é sede ou uma cidade próxima aqui na região metropolitana? É a questão de custo, né? Sede é um negócio dispendioso. Então, as prefeituras pensam duas vezes. Todo mundo com a corda no pescoço, uma dificuldade imensa, e aí a Federação Paulista de Futebol não banca nada. A prefeitura tem que bancar integralmente. Campinas já foi sede. Eu lembro aqui no campo do São Bernardo, até naquela oportunidade o Rivaldo jogou uma Copa São Paulo em Campinas. Mas tivemos também lá no Serecamp. Tivemos também em Jaguariúna. Jaguariúna, lá um estádio, belo estádio, inclusive, né? Estádio Chiavegato, Tarcísio Chiavegato. Aliás, Alfredo Chiavegato. Estádio bem estruturado, já teve lá várias copinhas, até o Guarani já mandou copinha em Jaguariúna. Mas, né, a gente fica sempre nessa aí, perguntando se não haveria possibilidade de conseguir um patrocínio. Se conseguisse um patrocinador, poderia sim, né, não tendo despesa para a prefeitura, mas poderia arrumar um patrocínio. Nem sei se é possível isso, né? Esse negócio é bem complicado. Existe o Ministério Público, tem que ver de que maneira o dinheiro entraria e de que maneira ele sairia. Então não é um negócio tão simples. Esse é o motivo pelo qual muitas prefeituras desistem de realizar a sede da Copinha. 17h51, 36 minutos, Guarani 1-0, gol de Theo. Vai ganhando na Francana, lá no estádio Lancha Filho. Ô, Batista. Oi, ô Tigrão, fala que eu te escuto. Então, você está falando aí que é a prefeitura que banca. Agora, dá para comparar a arrecadação de Campinas e de Alumínio? Sabe quantos mil habitantes tem Alumínio? 19 mil habitantes. Contra por baixo aqui, deixando barato, 1.200.000 habitantes. Né? Nós estamos falando aí de uma diferença quilométrica, né? Se for proporcional ao número de habitantes, para fazer uma conta redonda sem ter muito trabalho, né? Vou falar para o seu negócio. O orçamento de Campinas é 63 vezes maior do que o orçamento de Alumínio. Não é crítica à prefeitura, não. Claro que todo mundo tem as suas prioridades. Mas será que fica tão caro assim, quando o recurso é da prefeitura, que uma prefeitura de 19 mil habitantes tem a grana e uma prefeitura... Daí entra um outro negócio chamado vontade política, né? Entra um outro negócio chamado disponibilidade. Aí teria que conversar com o secretário municipal de esportes, com o prefeito, que, aliás, né, foi secretário municipal de esportes. Eu acho que o ouvinte tem razão, não é que ele reivindicou, mas ele quis saber, né, o porquê que Campinas, que outras cidades da região não tem, e você está dando aí que a justificativa real é essa daí, é a questão orçamentária. Mas, puxa vida, em nível de população, Campinas é 63 vezes maior do que Alumínio. 63. Será que não dá para tirar algum? Falar, não, vamos fazer em Campinas, faz no Moisés, mas está reformando o gramado. Mas planeja antes, pô. Vai no CT lá do Jardim Olina, né? Faz no CT do Guarani, ali próximo ao Brinco, ou no Brinco de Ouro. Quer dizer, tem que planejar antes. Faz no Serecamp, faz no São Bernardo. Campinas tem belíssimas praças esportivas. E eu acho que como nós já tivemos sede aqui, lá atrás, quando surgiu o Rivaldo, foi uma sede em Campinas, Estádio da Ponte. São mas Bernardo. Às vezes não é nem a prefeitura que banca, é o empresário. São times locais, porque assim, ó, a maneira que você tem de garantir a participação do seu time é sendo sede. Sendo sede. Então, Alumínio. Tem um time lá que provavelmente quem organiza, quem comanda lá é um empresário. E por que que ele banca?
porque ele tem interesse em colocar os jogadores na vitrine. Então vai lá o Sport TV, está transmitindo esse jogo aí, ó, Guarani e Francana. Provavelmente esse time da Francana é um time que está sendo bancado por empresário. Então a prefeitura não participa, é o empresário, dono do time lá, para colocar os jogadores dele na vitrine, ele banca a despesa da realização de uma sede da Copinha. Coisa que não acontece em Campinas, né? Não tem nenhum time de empresário aqui em Campinas. Então não dá para fazer, porque normalmente esses empresários, eles procuram esses times desconhecidos, cidades que não têm tradição. Não é o caso da Francana. A Francana é um time tradicional. Estou falando de alumínio. Então não passa pela prefeitura e sim por um empresário que banca o negócio. Não passa pela prefeitura em alguns casos. Em outros é 100% verba municipal. Depende de como a prefeitura encara. E também não estou criticando a prefeitura de Campinas. Não estou, não. De forma nenhuma, nem a Secretaria Municipal de Esportes. Se a gente tiver aqui boas escolas municipais, a saúde em ordem, segurança, etc., tá tudo certo. E, de repente, se a gente for fazer uma entrevista, podemos ouvir isso. Não, o orçamento nosso está muito bem planejado para outras prioridades que não são futebol. Tudo certo. Eu só estou passando números. Alumínio tem sede 63 vezes menor do que Campinas. E também não vai mudar a cotação do euro em função disso. Mas como o ouvinte perguntou, a gente ilustra aqui com números. Ouvinte no ar da Bandeirantes, mensagem de áudio. Boa tarde a todos da Band. Gostaria de saber do Lupe se o Matheus Jesus já está em condições de jogo, como que está a preparação física dele, se ele conseguiu se condicionar nesse intervalo para a disputa da A2. Marcelo de Hortolândia. Lupe. Olha, eu não tenho informações a respeito do Matheus Jesus, porém ele participou do jogo treino contra a Itapirense e também contra o time Sub-20, ou seja, inclusive marcou um dos gols da vitória por 4-0 em cima do time de Itapira. Então ele está em condições de jogo. Foram aí muitos meses fora do futebol por conta da questão do doping. Teve um ouvinte... 10 meses. 10 meses, né? E teve um ouvinte que mandou uma foto aqui, eu sinceramente não consegui ver a foto, pro CH, no Esporte Debate, não, no Nossa Área, onde mostrava o Matheus Jesus muito fino. Mas a gente vai ter que aguardar a estreia da Ponte ou alguma janela de imprensa nessa pré-temporada para saber se ele está bem fisicamente. Mas fez gol no jogo treino contra a Itapirense, então pode ser que esteja bem fisicamente depois desse período longe dos gramados. Matheus Jesus trabalhou com Hélio dos Anjos no Náutico. E Hélio dos Anjos botava muita fé, né? Tinha grande esperança no Matheus Jesus, mas, infelizmente, aliás, torço muito para que o Matheus Jesus tenha resolvido essa questão extracampo. Ele é muito bom jogador, tem qualidade técnica. Eu vi a origem do Matheus Jesus na base. Lembro perfeitamente uma copinha igual essa nós estamos assistindo aqui, um jogo da Ponte em Itu. Quando vi o Matheus Jesus jogando, me encheu os olhos. Falei, nossa, olha que baita jogador, vai dar resultado. Comecei a falar dele, até ele aparecer no time principal. O tempo passou e, infelizmente, ele não vingou. Não pelo futebol, não pela qualidade técnica, mas pelo extracampo. E aí culminou com esse exame antidoping, ele foi pego, cumpriu 10 meses de suspensão, está de volta. E eu torço muito, porque se ele estiver em condições físicas, ele sabe jogar futebol. Ele vai ajudar muito o time da Ponte. Agora, se tiver mal fisicamente e se não resolver os problemas extracampo, aí fica muito difícil. Mas ele tinha contrato com a Ponte, o contrato estava suspenso, mas ele vai, portanto, dar continuidade à sua carreira e peço a Deus, torço muito para que ele se resolva. Dá tempo ainda. Ele tem pouca idade, tem 25, é isso? 25 anos. 25 anos, então dá tempo ainda de recuperar. Agora, tem que colocar a cabeça no lugar, né, Tigrão? Tem, mas ele tem muito potencial. Aliás, eu acho, já falei isso aqui, eu sei que mexeu aí um pouco com as estruturas,
Mas eu continuo com a mesma opinião. Eu acho ele mais jogador do que o Alisson. Só tem que estar com tesão de jogar bola e tem que estar com o profissionalismo, né, aflorando, a flor da pele, em todos os momentos. Na hora do jogo, na hora do treinamento, na hora de dormir cedo, na hora de se alimentar bem. Mas ele, tecnicamente, é mais jogador do que o Alisson, que é mais ímpeto, mais força, mais mobilidade, e vai dar rabo de arraia, sabe jogar futebol, mas o Matheus Jesus é um jogador pronto, né? Absolutamente pronto, canhoto, baita de uma habilidade, boas assistências, passa muito bem a bola, chuta muito bem, bom finalizador. Agora, tem que estar com o abacaxi em dia. E para o alívio dos familiares do homem do placar movido a feijão, lá em Araras, o painel voltou a funcionar, portanto, não foi necessário ele subir toda aquela quantidade de degraus no dia 2 de janeiro, que é o dia da ressaca mundial. E, Franca, Batista, não, me chama a atenção Franca. Positivamente, belíssimo público, hein? Muito boa a presença de público no José de Lancha Filho, em Franca, prestigiando até agora, já no finalzinho do primeiro tempo, 46, vai até 48. Até agora, a parcial vitória do Guarani, 1-0 para cima da Francana. Muito boa a torcida, a presença de público em Franca. Parece que queimou um fusível no telão, aí foi rápido. É que não pode, né? Esses telões bateu nele, Já era. com força, ele realmente apaga por completo. Mas ele voltou, como disse o Tigrão, está funcionando. Mas ele pisca ali, hein? Na parte inferior, lado direito, ele tá piscando. Não sei se vai chegar até o final. Não, é a pancada, né? Deu a pancada, agora ele tá... Ele vem, ele volta... Eu já recebi aqui o diálogo entre a organização e o cara que ia fazer o manual lá. Assim, ó, vai rápido lá com os números, aquelas cartelas com o número, que o painel queimou um fusível. Ele falou pra mim, não vai dar, eu tô com 5 queimados depois de ontem. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Alemir Gomes, Antônio Lupe. Aqui quem fala é o Velasco da cidade de Otolândia. Um abraço a todos, feliz 2023 para todos. Na verdade, é meio complexo essa questão aí de sede da Copinha aqui na região. Porque Porto Feliz de Alumínio tem mais estrutura do que Campina para custear uma sede, já que é o município que custeia isso. Se juntar 2 cidades, não dá metade de Campina. E é verdade, isso é uma cidade que eu conheço. Aqui em Porto Feliz é a média de 80 quilômetros, 75 quilômetros. Eu tive já várias vezes em Boituva, passei dentro de Porto Feliz. Ontem mesmo eu tive em Mairinque. Esse final de ano eu passei em Mairinque. Mairinque também é bem próximo, está próximo de São Roque, só não cabe alumínio assim como falou o Ademir Gomes. Mas não dá pra gente tirar uma conclusão comparando isso, cara. É muito desprezível esses municípios alegar isso. Campina é uma metrópole. Não tem capacidade de buscar patrocinador para bancar uma Copa São Paulo, uma sede em Campina. Aí é meio complicado, né? Um abraço a todos. Boa noite, desculpa aí. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, feliz ano novo para vocês, toda a equipe. Quem está falando é José Carlos Jardim Garcia. Vocês estavam levantando aí uma lebre a respeito de fazer a Copa São Paulo, por que não fazer em Campinas? Acontece o seguinte, Campinas é um problema, cara. Eu nunca vi uma cidade assim que nunca se preocupou com o seu povo, a prefeitura. Pô, aqui uma vez se falou em fazer um estádio municipal, pelo amor de Deus, houve crítica de tudo quanto foi jeito. E você vê cidades por aí bem menores que Campinas, certo? Que dão todo o respaldo, constrói estádios para a população. O estádio não seria apenas para torcedores, seria para uma coletividade. Seria para o povo, mas não, a crítica é demais. E a jornalista que critica, o povo dizendo que não, que o dinheiro não é para ser investido nisso aí, quer dizer, é um absurdo, eu não consigo entender. Campinas é uma cidade desse tamanho, com essa mentalidade. Um abraço para todos.
Abraço, muito obrigado. Termina o primeiro tempo lá em Franca, placar de 1-0, gol de Theo. O Guarani vai vencendo a Francana e vai largando bem na Copinha 2023. E atenção, você que é ouvinte da Rádio Bandeirantes, você sabe qual é o melhor tipo de lubrificante para usar no seu carro? Não sabe, né? Eu tenho uma dica para você. É uma dica da seguinte forma: é o indicado o fabricante no manual do veículo. É isso mesmo, não existe lubrificante melhor ou pior, tá? Não existe lubrificante melhor ou pior. Eles possuem viscosidade e propriedades diferentes. E cada motor é feito para rodar com um lubrificante diferente. Então, atenção, é muito importante, mas muito importante mesmo, usar a especificação correta. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em lubrificante Petronas, Móbil e muito mais. E lá, o atendimento é diferenciado da Rocha Autopeças, vai informar qual é o óleo recomendado pelo fabricante para o modelo do seu carro. Acesse o site para saber mais, rochaautopeças.com.br. Encontre o link do WhatsApp da loja mais próxima de você e fale direto com um vendedor. Peça o seu orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Rocha Autopeças. Bandeirantes. E aí, Tigrão, o que você achou do primeiro tempo? 1-0, Guarani vencendo a Francana. Bom jogo, Batista. Bom jogo, achei o Guarani ligeiramente superior, acho que o placar é justo, mas é um jogo totalmente em aberto. Não dá para dizer assim, não, ó, tá 1-0, mas poderia estar 3, o Guarani já poderia ter matado, não. Um jogo muito disputado, boa presença de público, presença também da torcida do Guarani, claro que num número bastante discreto pela distância aí das cidades, quase mais de 300, quase 300 quilômetros, né? Ou 300 quilômetros daqui a Franca. É bastante distante, mas a Francana recebendo o apoio muito grande do seu torcedor, que é apaixonado, que gosta de futebol. Tudo em aberto, mas o Guarani ligeiramente superior no primeiro tempo. Gostei da movimentação bugrina, sobretudo pelo lado direito do ataque. Achei que as principais jogadas estão acontecendo exatamente por aquele setor, né? Onde eu chamo a atenção aqui para dois jogadores. O centroavante, cara grandão, 9, destro, cai muito ali pelo lado direito, Eliseu, né? E o Theo, que fez o gol, camisa 11, também joga muito pelo lado direito do campo e é canhoto. Gostei dessa movimentação ali do Guarani pelo setor e a Francana, contrário ao Guarani, jogando mais pelo lado esquerdo, jogando mais no setor do lateral direito Biel, da equipe do Guarani. Mas a defesa do Guarani se portou muito bem, não correu grandes riscos, mas o jogo é aberto. Os dois times retomam a posse de bola e partem para cima. Procuram o gol. São dois times verticais, um jogo agradável, de poucas faltas, de muita movimentação e com placar totalmente indefinido para o segundo tempo. Feliz Ano Novo, com muita saúde, paz e harmonia para todos da Rádio Bandeirantes Campinas. Forte abraço, professor Beto. Ô, professor Beto, parabéns pela sua profissão. É a profissão de professor, é a mais importante profissão que existe. É a partir dela que vem todas as outras profissões. Eu tenho uma filha professora, Poliana Batista Tomás, 20 anos de liceu, ela que veio ao mundo vocacionada, conhece tudo e mais um pouco de educação, de profissionalismo, né? Tem um profissionalismo muito acentuado sobre essa questão de educação. Então, parabéns pela sua linda profissão, professor Beto, e muito obrigado aí pelas palavras. Para você também, um ótimo, feliz ano novo, com saúde, que é mais importante, e prosperidade. Rápido intervalo, voltamos já já, 18h09.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbela Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Só na Anhanguera Ferramentas você encontra tudo o que precisa. Máquinas, equipamentos e ferramentas das melhores marcas do mercado. Visite as lojas em Campinas, na Avenida Ralfo Leite de Barros, número 55, Jardim do Trevo. Em Jundiaí, na Avenida 14 de Dezembro, número 1501, Vila Mafalda. E na cidade de Limeira, na Via Francisco d'Andréia, número 6667, próximo ao Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para trazer os resultados da primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Até o momento, 2 partidas já foram realizadas. Pelo grupo 10, com sede em Penápolis, a Penapolense perdeu para o Capivariano por 4-0 e o Cruzeiro venceu o Comercial do Mato Grosso do Sul por 5-0. Hoje tem a estreia do Flamengo. 9h45 pelo grupo 5, o Mengão em Jaú enfrenta a equipe do Floresta do Ceará. O Guarani entrou em campo e está jogando, aliás, neste momento, contra a equipe da Francana. Finalzinho do primeiro tempo está vencendo por 1-0. A Ponte Preta estreia na competição na quarta-feira, 13 horas, jogando em Assis contra o Vossen. Todo brasileiro ama churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara para o seu churrasco. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h12 em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Vamos até às 7h30 da noite com muito esporte e opinião. O para-brisa do carro está trincado. Não troque antes da avaliação da Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em reparos que conta com equipamentos de alta tecnologia para deixar o para-brisa novo de novo. Mas, se está quebrado mesmo, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Eu disse em qualquer troca. É promoção Sofisticar Autovidros. Confira nas lojas das cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Saiba que você pode ser atendido onde o seu veículo estiver. É serviço rápido e de qualidade. Precisou? Chame no WhatsApp 11, o DDD é 11, tá? E o número 964-296-0680. É a Sofisticar Autovidros, com atendimento para seguradoras e também fornecendo para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Quer ter a sua própria loja Sofisticar? Você pode. Saiba como mandando uma mensagem no WhatsApp 11 964-290
680 e conquiste a sua. Siga no Instagram, @sofisticarautovidros, ou então confira mais acessando o site sofisticarautovidros.com.br. 18h14, ouvinte participando, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Oi, Batista, boa noite. Batista, eu acho o seguinte, esse negócio de sede, Campinas ser sede da Copa São Paulo, seria muito simples, igual o rapaz falou, o torcedor falou aí, de ter um estádio municipal. O que deveria fazer a prefeitura, eu junto com o Guarani e Caponte, é fazer um estádio só, uma arena só, entendeu? E aí, no dia que tiver derby, como que faria? Faria a posição, por exemplo, o Brinco de Ouro fica ao sul, a Ponte Preta fica ao norte, então a torcida da Ponte ficaria no norte, a torcida do Guarani ficaria no sul. E boa, entendeu? E aí não ia ter depredação, porque ninguém ia depredar a casa da própria casa, entendeu? E teria uma sede. Aí daria tudo certo e parava com essa história também de ter arena aqui, arena ali, no fim acaba ninguém tendo nada, entendeu? Então é isso. E ia ter um estádio municipal, uma baita de uma arena municipal, e Campinas seria a sede da Copa São Paulo, que tem condição, mesmo sem essa arena. Desejo a vocês aí um feliz 2023, Tigrão, Lupe, ao Batista, e um abraço, viu? Tudo de Band aí para vocês, Carlos de Águas da Prata. Valeu, Carlos, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. É interessante, nós até já discutimos em outras oportunidades por que os times de Campinas não se juntam e não constroem uma arena única. O Guarani vai ter que mudar de estádio, né? O Brinco de Ouro foi arrematado em leilão e mais dias menos dias vai chegar um momento que ele vai ter que deixar o Brinco de Ouro. A Ponte Preta fala na construção de uma arena, o projeto foi apresentado para o Conselho Deliberativo e estão buscando mais detalhes para construir uma arena atrás do hotel de Roipão Plaza. É uma área grande ali, né? Uma área 90 mil metros quadrados, é exatamente, só para se ter uma ideia, onde está o estádio Moisés Lucarelli, são 30 mil metros quadrados. Então é 3 vezes o estádio Moisés Lucarelli. Então, economicamente falando, o custo é muito menor ter um único estádio. E aí pode mudar as cores, hoje é muito simples fazer isso, né? Com esses holofotes coloridos. Então dá para mudar a cor, dá para ter lá o vestiário para cada time, dá para ter também o rateio, no caso de uma arrecadação com shows, fazer uma arena multiuso. Então daria para fazer esse rateio, beneficiar os dois clubes, mas a rivalidade é muito forte. A rivalidade em Campinas, talvez uma das maiores do Brasil, o seu Pepe, Zé Macia, o seu Pepe, uma ocasião estava numa palestra e fiz essa pergunta para ele que esteve aí nos 4 cantos do país, né? E ele colocou Campinas como uma das maiores rivalidades. Colocou o Grenal, colocou Repá, Remo e Paysandu em Belém do Pará e colocou o Derby Campineiro. Então a rivalidade é muito forte. É imaginar, por exemplo, em Porto Alegre, lá teve a Arena da Copa, que foi a Arena Beira-Rio, né? O estádio Beira-Rio, o estádio internacional. O Grêmio construiu um estádio antigo era o Olímpico, e ele construiu um estádio, não era estádio da Copa, mas ele construiu um estádio Arena Grêmio, padrão FIFA, devido à rivalidade. Então imagina esses 2 times construindo uma arena única em Porto Alegre. E, economicamente seria um negócio fantástico. Mas cada um fez o seu estádio, gastando os tubos, gastando um horror. Mas cada um fez o seu estádio. Lá em Belém do Pará também é impossível ter uma arena única para mandar lá, né, os jogos dos 2 times que são rivais
não é óleo e água, eles não se juntam. Pois não, Tigrão? Não, dentro da sua linha de raciocínio, essa questão de óleo e não se juntam, isso é burrice, né? Eu acompanhei, eu tenho certeza que você se lembra também, um expediente no futebol paulista e também no futebol carioca, onde a gente tinha, especialmente nos campeonatos regionais, que eram muito mais fortes do que são hoje, a rodada dupla. Então a gente tinha, por exemplo, no Pacaembu, 15 horas, Corinthians e América de Rio Preto, e às 18 horas ou 17 horas, Palmeiras e Ferroviária. Quantas vezes nós vimos isso? No Maracanã, Flamengo e Vasco, e o jogo de fundo, Botafogo e América, às vezes até envolvendo clássicos. Começou! Começa o segundo tempo em Franca. 1 para o Guarani, 0 para a Francana. Bandeirantes acompanhando tudo, tô vendo o jogo aqui. E na medida do possível a gente vai dando as nossas impressões. Só para concluir o raciocínio, então a gente evoluiu, porque em Milão, por exemplo, o estádio Giuseppe Meazza é utilizado pela Inter e pelo Milan. Giuseppe Meazza. Aí estava dando uma olhada aqui, é cultural, alguém pode dizer, não, mas aí o povo precisa evoluir, porque ainda somos crianças, o Brasil é de 1500 e só a cidade de Roma tem 2.771 anos, contra uma fundação do Brasil que teve o futebol em 1900, mas é igual, mas é cultura, porque nós somos um país jovem de 523 anos. Não é isso, não. A gente evoluiu. Não tinha divisão de torcidas. Ora, quando não tinha divisão de torcidas, assistiam todos juntos, corintianos, palmeirenses, ponte pretanos, bugrinos. Qual o problema de se ter uma arena única quando o povo se respeitava assim? É que hoje, infelizmente, parte das torcidas, não é toda ela, mas é formada por falanges, por bandidos, verdadeiramente bandidos. Então, se não existisse essa parte podre do torcedor de futebol, é óbvio que daria para se ter uma arena, porque o torcedor comum, esse que vai com a família, meu Deus, poderia ter mando de jogo em Campinas, com rodada dupla, numa arena única, onde os clubes, ao invés de ficar pensando em investimentos, em parceria, em isso, aquilo, poderiam direcionar os recursos para montar bons times e serem sócios dessa arena única. E também, não é, adquirirem e desfrutar, eles deveriam desfrutar também dos dividendos gerados pelos shows, pela arena multiuso, pela arrecadação em outros mega eventos que poderiam ser sediados. Mas não dá, porque sabe, porque aquilo, porque isso. A Ponte já mandou jogo no campo do Guarani recentemente. Quando eu falo recente, não é no século XIX, é agora aí, anos 80. O Guarani já mandou jogo. Eu trabalhei num jogo do Guarani contra o Corinthians, no estádio Moisés Lucarelli, que o Guarani tinha lá uma reforma, tinha um problema lá, que não me lembro exatamente se gramado, o que é que foi. Mandou jogo no campo da Ponte, sem problema, ninguém quebrou nada. Como a Ponte, aquele jogo das abelhas, mas ali foi uma traquinagem de um cara, um irresponsável, que colocou lá uma caixa de sorvete no meio da torcida do Palmeiras, ou no meio da torcida da Ponte, e quando abriram a caixa de isopor, tinha um milhão de abelhas, e aí deu aquele corre-corre e tal. Mas não foi briga de torcida. Ah, mas não jogaram os dois no mesmo dia. Mas já tivemos isso, inclusive entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Portuguesa. Rodada dupla, estava saindo uma torcida, chegando a outra. Oh, e aí, tudo bem? Vai trabalhar amanhã? Os caras trabalham na mesma empresa, na mesma fábrica, no mesmo escritório. Um torce para o Palmeiras, outro torce para o Corinthians. Acabou o jogo do Palmeiras, o palmeirense está indo embora, o corintiano está chegando, se abraçam. Será que seria difícil? Então a gente evoluiu. A coisa ficou muito pior, ela caminhou para a radicalização, ela caminhou para a violência. E é isso que inviabiliza a feliz ideia, a viável ideia de se ter uma arena única de altíssimo nível e com divisão, inclusive, de arrecadação de eventos extra-futebol. É uma pena mesmo,
E eu acho que a gente não vai viver para conseguir vivenciar isso, para conseguir ver civilidade, que não é pela maturidade. A gente vai ficando mais velho, a cidade vai ficando mais velha, o país vai ficando mais velho e o povo, infelizmente, parte dele, é uma minoria, mas ela contamina, vai ficando pior. Ao invés de evoluir espiritualmente, em termos de educação, em termos de respeito ao próximo, em termos de desportividade, ele vai piorando. Ele vai perdendo o espírito desportivo, o espírito de fraternidade e vai ganhando o espírito animal, irracional, violento, assassino, que não respeita o seu semelhante. Por isso que não dá para fazer Arena Única. 18h25, esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Todo brasileiro ama um churrasco e festas. Conheça a linha de produtos com os alimentos para todos os gostos da Seara. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína, com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e a apimentada. Bife de linguiça da Seara. Praticidade para o choripã perfeito. E a salsicha para grelha, levemente defumada, mais carne, mais suculenta. A primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Conheça os novos produtos da linha Churrasco Seara Gourmet. Linguiça toscana com chimichurri. Melhor performance na churrasqueira. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. A venda no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Campo dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também em Sorocaba. Iga Atacado e Produtos Seara. Rádio Bandeirantes. 18h26, ouvinte participando conosco, mande para cá suas mensagens. 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Já mais mensagens no ar, um rápido intervalo e voltamos em instantes aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbela Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a estreia do Guarani na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Bugre joga contra a Francana. Aliás, o primeiro tempo terminou com vitória do Guarani. Gol marcado por Tel aos 6 minutos da primeira etapa. O time está escalado, atuando, iniciou o jogo com Álvaro, Biel, Zamboni, Titi e Cauê, Pedrinho, Vitinho, Tardelli, Rafael,
Tel e Eliseu, jogo que está sendo realizado no estádio José Lancha Filho. O Bugre encara a Francana, que iniciou a partida com Gustavo, Derek, Carreiras, Arthur e Igor, Hugo, Gustavo Lacerda e Cauã, Elinho, Silva e Gabriel Vitor. É a Copa São Paulo, Bugre em ação pela competição na cidade de Franca. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Esporte em debate na Bandeirantes. São 18 horas e 30 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Mande para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Ô Lupe, o Bidu se apresentou lá no Corinthians? Se apresentou, Batista. O Bidu já está treinando lá no CT do Parque São Jorge. Bidu, que foi para o Corinthians, jogador aqui do Guarani, inclusive jogou a Copa São Paulo pela equipe do Guarani, e ele falou pela primeira vez com a camisa do Corinthians, desse sonho que ele acabou realizando, e também um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Vamos ouvir o que disse Bidu, ex-jogador do Guarani, agora jogador do Corinthians. Tudo que meu pai batalhou para me ajudar a chegar até aqui, a vida cheia de altos e baixos, como acho que todo atleta passou por isso, né, de receber muitos nãos, já pensar em desistir, e graças a Deus, Deus honrou. Hoje estou vestindo esse manto maravilhoso, maior do Brasil. É uma honra poder vestir essa camisa. Vou procurar, sempre que estiver vestido com ela, procurar honrar a raça, jogar com coração, porque eu sei que a torcida, todos que trabalham nesse clube também merecem muito. É meio engraçado, né? Em 2016, em fazer a avaliação no Corinthians, e a cena não sai da minha cabeça. Cheguei, aquela peneira que tem, né? A peneira era marcada 10 horas da manhã, cheguei 6 horas da manhã com meu pai, fiquei sentado na calçada e lembro que quando eu cheguei lá, me chamaram para a sala, criei aquela expectativa, né, de criança, né, de poder ter passado, e foi quando recebi um dos nãos da minha vida. E eu não sabia como chegar no meu pai, né, porque meu pai estava na maior expectativa, só que graças a Deus ele continuou lutando comigo, acreditando no meu sonho, Deus nos honrou. Foi onde eu tive uma passagem, que eu fiz uma avaliação na Portuguesa, na Lusa. Joguei sub-17, começo de 20. Rodei, fui pro Guarani. Lá no Guarani fiz minha base, o restante da minha base, onde eu pude estrear como profissional. Quase que também surgiu a oportunidade de vir aqui para o sub-23, mas acabou não dando certo. Mas o mundo da bola é muito pequeno. Hoje eu estou aqui, né? Estou no profissional do Corinthians, vestindo esse manto. Como eu falei, né, vou procurar sempre honrar, porque também, além de lembrar de toda a minha família, lembrar de tudo que eu passei para chegar aqui também, foi uma promessa que eu não esqueço. Cheguei com meu pai quando eu recebi o não. Lá em 2016 eu falei pro meu pai, pai, eu vou vestir essa camisa, mas eu vou chegar no profissional, o senhor vai ver. E hoje ele tá aqui assistindo o treino. Também é algo que é um sonho que eu estou realizando, não só meu, dele, da minha família. E é um momento especial na minha vida, né? Esse é o Bidu, falando então como jogador do Corinthians, formado na Portuguesa e também na equipe do Guarani. E o negócio está movimentado lá na cidade de Franca. Antes do Bidu falar, estava 1-0 para o Guarani. A Francana empatou com o Silva, atacante, camisa número 9. E o Guarani já virou o jogo. Vitinho, camisa número 8, em menos de 2 minutos, 2 gols. O Guarani está na frente 2-1, movimentação intensa no Lancha Filho. Batista, 13 minutos e 50 do segundo tempo. Sim, o Tigrão está atento, está assistindo, né? Em 2 minutos, 3 minutos, 2 gols. Estava 1-0 para o Guarani, que abriu o placar no primeiro tempo com o Tel
e aí tomou um empate. O Guarani reagiu logo em seguida, marcou o segundo gol, portanto está 2-1. E aí, Tigrão, o jogo... O ouvinte participando conosco, concordo plenamente com a Arena Única de Futebol em Campinas. Precisam inicialmente acabar com a rivalidade digna de milícias. Adversário não é inimigo. Quem quiser brigar, vá para o MMA. Paulo, do Rio de Janeiro. Opa, abraço, hein? Ô Paulo, aí no Rio de Janeiro. Bom, lá no Rio de Janeiro está falando que rivalidade digna de milícias, né? Então ele conhece bem o negócio lá. Abraço para você aí no Rio. Bem, vamos com o ouvinte participando conosco, Batista. ouvinte no ar da Bandeirantes. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Não, eu estou fazendo uma engenharia aqui para poder acompanhar no monitor que está num outro compartimento da casa, mas está tudo certo agora. O Guarani tomou o gol de contra-ataque, comecinho do segundo tempo, um contra-ataque rápido pelo lado esquerdo. Na saída da bola empatou com o Vitinho. Uma jogada pela direita, tocada para trás, o Vitinho dominou e tocou no cantinho do goleiro, jogaço. A gente já dizia, jogo indefinido, muito movimentado, placar totalmente em aberto e um nível técnico bom da partida. Os dois times partem para cima sem medo de deixar as costas. Buscam o gol incessantemente durante todo o jogo. Continua muito movimentado nesse momento, 16 do segundo tempo. Guarani fez um no primeiro, tomou um empate, teve forças na saída da bola, já agrediu com muita objetividade, foi para cima, fez 2-1 e a partida tem tudo, Batista, para oferecer muitas emoções e alternativas ainda até o final. 2-1 para o Guarani, estreia na Copinha, a Ponte estreia no dia 4, agora ouvinte no ar. Batista, José Carlos Jardim Garcia novamente. Eu não quis dizer estádio único para as duas equipes, não. A colocação que eu fiz é fazer um estádio, no caso uma arena, municipal, do qual a prefeitura iria explorar, tanto para jogos de Ponte Preta e Guarani, quando jogar com times grandes, com torcidas grandes, como jogar com, por exemplo, o time de São Paulo, não vai jogar em São Paulo, precisa jogar fora de São Paulo, pode vir jogar em Campinas, ela exploraria isso. Ter shows, exploraria isso. Infelizmente a cultura do torcedor campineiro, isso não adianta. Isso aqui para mim é o pior derby, a pior rivalidade que existe no futebol brasileiro. Que aqui o Guarani torce mais para a Ponte ganhar do que para o time dele, para o time da Ponte perder do que para o time deles ganhar. E a Ponte Preta é vice-versa. Torce mais para o Guarani perder do que para ele ganhar. Aqui a rivalidade é absurda. Mas eu acho que cabe sim um investimento da prefeitura, não só para atender toda a população, como colocar a cidade em evidência, tá? Porque quando tiver algum fato importante ter dentro de Campinas, e estamos num polo muito grande industrial, né? A nossa redondeza aqui. Estádio municipal e não para os dois clubes. Podem até desfrutar, mas não para os dois clubes. Perfeito, entendido, né? Não teria participação, quer dizer, teria participação para, eventualmente, jogos que fossem realizados lá. Mas pensa, se cada time tem a sua arena, por que mandaria jogo nessa arena municipal? São Paulo, por exemplo, Palmeiras tem estádio. Bom, mas pode ser que tenha um show lá e o Palmeiras tem que mandar em outro estádio. Aí ele vai para Barueri, mais perto de Campinas. Corinthians tem o seu estádio para mandar os jogos lá. Lá no estádio do Corinthians não tem show. Porque o inteligente que desenhou o estádio, ele desenhou o estádio sem acústica. Então, ninguém quer fazer show lá, né? Porque o som escapa. O estádio é todo vazado, um negócio horroroso. Para jogo de futebol, ok, mas um empreendimento de R$1,5 bilhão de reais, né? Para mandar só jogos de futebol. Isso se fosse na década de 60, pode ser, né? Mas 2014, realizar um estádio só para jogo de futebol é inimaginável. Mas o cara desenhou e passou. Passou. Então ninguém faz show lá porque não tem acústica, diferente do campo do Palmeiras. Todo mundo quer fazer show lá porque o estádio já foi construído, já foi elaborado desde o seu projeto inicial
para a realização de grandes shows. Aí tem o São Paulo, Morumbi. Então não tem motivo para mandar jogo em Campinas. Aí quem mais que tem lá? Santos. Santos tem a Vila Belmiro. Quando não manda jogos na Vila Belmiro, mandava no Pacaembu. Pacaembu está lá, desmontaram tudo. Está em reformas. Não sei se algum dia poderá voltar a mandar jogos lá o Santos. O Santos pode ser, né, que mandaria jogo em Campinas. Acho difícil. A Arena Barueri é sempre a opção. E o Santos agora fez uma parceria com a Portuguesa. Vai se utilizar, inclusive já, agora no Campeonato Paulista, para mandar jogos lá no Canindé, em São Paulo. Então, fica sem opção. Shows pode ser. Não existe aqui em Campinas nenhum local que possa reunir uma plateia tão grande quanto aquela que frequenta o Allianz. Aí para show tudo bem, daria para entrar no circuito dos grandes shows do mundo. Então vem realizar no Brasil, uma grande banda vem tocar aqui no Brasil. Aí marca shows para o Allianz Parque, marca para o Maracanã no Rio de Janeiro, marca para Curitiba, Porto Alegre e poderia marcar para Campinas. Então, as pessoas todas aqui da região. Ribeirão Preto, né? Que agora tem um... Ribeirão Preto tem... O Santa Cruz virou uma arena, agora foi feito para receber grandes shows, né? Exatamente. O Guns N' Roses esteve lá Sim. recentemente, né? Sim. Então é isso que eu estou dizendo, quer dizer, seria uma grande opção, sim, para shows. Para jogo de futebol eu acho difícil. Mas o problema é como que a prefeitura vai conseguir arrumar recurso hoje para construir um estádio de futebol, uma arena para shows, arena multiuso. Vai gastar no mínimo 300 milhões de reais para a realização de um estádio. A sua ideia é ótima, a sua ideia é boa, o ouvinte está com a razão. Eu gostaria muito de ver um estádio municipal, mas há uma dificuldade com relação ao investimento. Mas Barueri fez. Barueri é municipal o estádio, é uma bela arena. Se ela está preparada para show ou não, aí é uma questão de projeto. Mas o investimento é belíssimo, a gente conheceu tudo lá, inclusive toda a parte de estrutura, né? De vestiários, de sala de hidromassagem, salas de ginástica, estacionamentos. É uma arena moderníssima. É da prefeitura, lá não tem nem futebol. Tanto é que está o Oeste lá, né? Como um time de aluguel, empresários e tal, mudou a sede, tudo bem. Mas a origem do Oeste é a cidade do mesmo nome, Oeste, ali perto de Araraquara, de Novo Horizonte. Itápolis. Então, a verdade... Itápolis. É Itápolis, desculpa, eu falei o quê, Batista? Novo Horizonte. Não, eu falei que é próximo a Novo Horizonte Oeste, a cidade, e Araraquara, mas é Itápolis, claro, Oeste de Itápolis. Então é o seguinte, mas está mandando e mudou a sua sede lá para Barueri. Muito bem. A verdade é que, independente de ser uma parceria entre os clubes, em nível de investimento para construir, ou ser do poder público, o que tem que mudar é a questão cultural, né? O pessoal tem que voltar a praticar civilidade, respeito, desportividade. É isso que eu estou dizendo. Porque não adianta ter uma arena, mesmo que a prefeitura tivesse a disponibilidade, e aí parte pequena da torcida falar, não, eu não vou lá porque a Ponte também joga lá. Ou eu não vou lá porque o Guarani também joga lá, eu não aceito. Né? A rivalidade ela é salutar, ela tem que continuar existindo sempre. Mas rivalidade, e não inimizade, guerra, assassinatos, essas barbáries que a gente vê aí a todo momento. Então, independentemente de quem vai custear, tem que existir um aculturamento das pessoas do entorno do futebol, que são os torcedores, pelo menos essa parte mais bélica deles, para que a coisa tenha harmonia, para que não tenha emboscada, né? Para que não tenha o cara lá com armadilhas, para que não tenha ninguém marcando briga com arma de fogo pela internet. É por aí. E tá com jeito que o Guarani vai fazer o terceiro, hein? Não fez. Não fez. Bela jogada de novo pelo lado direito. Guarani que tirou Vitinho, que fez o segundo gol, contundido, e colocou Nicolas
número 20 em seu lugar. Ô Batista, e só um outro detalhe, né, sobre essa questão. Você falou do Santos, né? O Santos que vai utilizar aí o Canindé e a Arena Barueri, porque daqui a alguns dias, né, isso já está praticamente aprovado, né, que a Vila Belmiro também vai virar uma arena no futuro, né, parceria com a W Torre, um projeto que está quase sendo aprovado pelos conselheiros do Santos, mais uma arena também, só que dessa vez lá na Baixada Santista. Olha, recebi um vídeo aqui, né, Norte e Sul. Onde que é isso aqui? Tá tudo alagado, velho. Olha lá, ó. É Norte Sul, é Orozimbo Maia. Acho que é Orozimbo Maia, hein? Mas tá chovendo, eu tô aqui dentro do estúdio. Aqui não tá. Aqui não chegou. Aqui em Valinhos tá ameaçando, mas não tá chovendo ainda. Não, tá chovendo sim, Batista. Então, bastante. Então é o seguinte, olha, isso aqui é Orozimbo Maia. Ele mandou um vídeo da Norte e Sul, chuva fortíssima, mas não está alagado, né? Tá chovendo muito forte. E mandou outro vídeo, esse sim, da Orozimbo Maia. Ali é um problema muito sério, tem aquele córrego no canteiro central, né? E ali, ó, sempre alaga. Então, estou vendo aqui lata de lixo, tá sendo arrastada. Você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes, evite passar pela Orozimbo Maia. O ouvinte está compartilhando informação importante conosco aqui. E a gente fica aqui utopicamente discutindo construir uma arena multiuso com recursos municipais, né? Infelizmente, isso não é da atual administração, ela é histórica, ela é centenária. Mas, infelizmente, em várias administrações, né, o poder público não consegue resolver um problema estrutural. O poder público não consegue resolver um problema de drenagem desses córregos aí. Isso é centenário. Desde que a Orozimbo Maia existe, ela alaga. É impressionante esse tipo de coisa em todo verão, em toda época de chuvas abundantes. É uma pena, né? Numa cidade com essa estrutura. E também não é Campinas. A gente vê isso Brasil afora aí. Momento em que Lupe acompanha comigo. Nicolas, que entrou no lugar do Vitinho, que fez o segundo. Golaço, acaba de fazer o terceiro. Ele é destro, mas bateu de pé esquerdo. Lado esquerdo do campo, chute cruzado em Franca. Confirma aí, Lupe. Em Franca, estádio Lancha Filho, tá no placar do jogo, Guarani 3, Francana 1. Bugre vai vencendo na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Franca do Imperador. Jogo é lá em Franca, placar de 3-1 para o Guarani. Quero mandar aqui um grande abraço para o vereador Antônio Flores. Ele é ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes, está nos acompanhando neste momento. Grande Flores, abraço para você, muito obrigado pela audiência. Desejo a você um ano novo com muita saúde para você, para sua família e que seja um ano de realizações, tanto no campo profissional quanto no pessoal. Abraço, Flores, muito obrigado aí pela audiência, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, boa tarde, Tigrão. Boa tarde, pessoal. Lupe, é o seguinte, esse time de alumínio, a sede está em alumínio, porque o Grupo City, ele comprou um time lá do interior, lá da cidade, acho que era de uma outra cidade, e levou esse time lá para alumínio, mudou até a camisa do time, esse fundo de investimento lá do Catar. Eles compraram um time aí, ou investiram dinheiro, e levaram essa sede lá para alumínio, por causa disso, né? Eu acho também que se tiver sede aqui em Campinas, com Guarani e Ponte, o pau vai quebrar. Já quebra sem ter jogo mesmo. Não tem nem como ter. Acho que até por isso que não tem sede aqui, né? Então até mesmo bom que não tem, para não ter confusão, não ter briga. Infelizmente as coisas são assim, né? E vou falar para vocês, viu? Eu tô preocupado com a Ponte, né? Depois da entrevista do Eberlin. E seja que Deus quiser esse ano. E um feliz ano novo para vocês todos aí. Que Deus abençoe o ano de vocês. Né? Que seja um ano iluminado, né? Cheio de glória para vocês. E é isso. Alexandre Centro, Ponte Pretano, da pele até o osso.
Valeu, muito obrigado para você também, que Deus te abençoe, seja um ano iluminado para você e para sua família. Batista. Oi, pois não, Lupi. Esse time que o Alessandro acabou falando, eu não sei se a pronúncia é essa, tá? Mas é o Sarra Futebol Clube. Ele é da cidade de Alumínio, na verdade ele foi fundado em 2004 em Cubatão e mandava seus jogos lá na cidade. Depois ele passou para Itapevi, com o nome de Itapevi Futebol Clube, Associação Atlética Montana Itapevi, e aí agora virou essa equipe chamada Sarja Futebol Brasil Futebol Clube, com sede na cidade de Alumínio. Participações no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, também no Sub-20, Sub-17 e Sub-15 do estado. Ouvinte no ar. Batista. Fala. Paulínia, Barão Geraldo, esse lado aqui tá caindo o mundo. É que vocês estão aí dentro, vocês não estão ouvindo nada não. Que o bicho tá pegando aqui fora. É que eu estou aqui dentro do estúdio e ele é hermeticamente fechado. Não temos aqui a visão. Não tem umas câmeras aqui em cima da torre? Tem umas câmeras, mas aqui não temos aqui o monitor, né? Teria que ter um monitor. Tá na TV, né? Então aqui no complexo tem umas câmeras aqui em cima da torre que mostra, mas não temos neste momento o monitor aqui no estúdio da rádio. É por isso que a gente não sabe o que está acontecendo lá fora. Mas recebemos aqui a nossa interatividade com os nossos ouvintes sempre mandando vídeos, mensagens, áudios, dando a informação. Então, se você está dirigindo, está em Campinas, tome bastante cuidado, porque a chuva está realmente caindo muito forte. Ouvinte no ar, participando conosco, mandando aqui mensagens. Abraço, muito obrigado para todos. 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Olha, vamos debater aqui. Somos filhos da pauta. Então nós temos que debater a pauta. Então vamos com a pauta. Posso com uma informação antes, Batista? Informação no ar. A respeito do Renanzinho, né? A informação que foi publicada inicialmente pelo jornalista Lucas Rossafa, que o Cascavel do Paraná, que joga a principal divisão do estado, está negociando com o Guarani o empréstimo do Renanzinho. Renanzinho que foi liberado, né? Teve alguns empréstimos para o Manaus, também para o 15 de Piracicaba, não deve permanecer no Guarani. O Cascavel deve ser o futuro do Renanzinho, jogador do Bugre. Vamos lá, Tigrão, opinião sobre as pautas. E as pautas hoje são específicas com relação ao Rei Pelé. Até uma forma de homenageá-lo, Pelé, que está sendo velado na Vila Belmiro, 24 horas de velório, para dar a oportunidade para todos comparecerem e dar um último adeus ao rei do futebol. Aposentadoria da camisa 10 divide torcedores, dirigentes e jornalistas em Santos. A família do Pelé fez o pedido ao Conselho do Santos. O Conselho Deliberativo ainda não debateu, mas vai debater o assunto. Você, o que pensa disso, hein, Tigrão? Eu acho que tem que ser mantida e atendida à vontade do principal personagem, que é o Pelé. E o Pelé disse que não gostaria que a camisa 10 fosse aposentada. Se a família se divide ou pede para aposentar a camisa ou para não aposentar, eu acho que tem que prevalecer a vontade do principal personagem, do dono da camisa 10, do cara que eternizou a camisa 10 no futebol mundial. Que até 1958 a 10 era igual a 7, era igual a 2, era igual a 11, a 9. Coincidentemente, o Pelé, por questões lá de inscrição, estava inscrito com a camisa 10, na Copa do Mundo de 58, pela seleção brasileira, claro. Só que ele fez tudo o que fez com a 10, e a 10 virou um símbolo. Então ele é o dono da simbologia da camisa 10. Ele é o dono. Ora, se ele eternizou para o Santos, para a seleção, para o Cosmos e para o mundo a camisa 10, e ele acha que a camisa 10 do Santos, ele pediu isso em vida, que a camisa 10 do Santos não fosse aposentada, eu acho que por uma questão de bom senso, e nem deveria se discutir mais o assunto,
deveria ser atendida à vontade dele. Aliás, falando do Pelé, a minha ficha não caiu ainda, você percebeu que eu tenho evitado ao máximo de falar do assunto. É um assunto que me emociona muito, que me toca muito profundamente. Mas agora há pouco estou vendo aqui o jogo do Guarani na Sport TV e no intervalo do jogo houve um flash da Vila Belmiro que eu não tinha visto ainda. E mostraram de longe, ao fundo, nada aproximado, até por uma questão também ética e de respeito, né? À família e ao próprio Pelé, ao corpo que ali está. Deu para ver o caixão e deu para ver o Pelé de longe. E eu não queria ter visto essa imagem, sabe? Porque eu, sei lá, a gente ainda tinha esperança de que fosse mentira. Mas eu vi, agora há pouco, mesmo que de longe, o Pelé no caixão. Realmente, eu vi essa imagem, é uma imagem terrível, né? E vi também o vídeo do Milton Neves se despedindo do Pelé. Um negócio triste, né? A gente sabe que vai acontecer. Eu até esses dias disse lá no estúdio da TV, né? Estávamos lá todos e eu disse, não estou preparado para receber a notícia. É um negócio terrível. A gente imagina que o cara é imortal e o cara não é imortal, né? O Pelé será imortal. Mas o Edson Arantes do Nascimento, esse é um cidadão comum, como todos nós, que vamos daqui a pouco embora também, né? Mas é difícil demais, gente. Um negócio terrível. Eu confesso que não estava preparado para receber a notícia. Mas vamos seguir, né? E aí, Lupe, a sua opinião sobre a aposentadoria da camisa 10 no Santos? Olha, Batista, é como o Tigrão falou, né? Se é uma vontade do Pelé de manter a camisa 10, então acho que a vontade dele tem que ser mantida, né? Tem que ser relevada. Então, e toda vez que a gente ver a camisa 10 do Santos em campo, independente de quem esteja usando, imediatamente a gente vai lembrar do nosso rei, do Rei Pelé, o melhor de todos. Então, se é a vontade do Pelé, eu acredito que tem que ser feita aí, tem que ser mantida a camisa 10 do Santos para o futuro. Eu acho uma besteira imensa esse negócio de aposentar a camisa. Porque quando você aposenta a camisa, você tira ela de circulação. Eu tô com o Pelé nessa. Toda vez que entra em campo uma camisa 10, vai lembrar do Pelé. Então é uma homenagem permanente. Então, tomara, né, que o Santos não atenda a solicitação da família e sim a solicitação do Pelé. Ô Batista, oi, me permita quebrar o protocolo, porque nós somos filhos da pauta, mas temos uma pauta importante agora que tem pênalti para o Guarani. Eu sei que você, quando vai narrar, tem todo um protocolo. É o 20. O 20 é o Vitinho, que fez o gol. Ele agora fez trocou. A jogada, o Nicolas. Vai o Nicolas, né? Nicolas é o capitão do Guarani. Mas quem pega a bola para bater é o Titi. É o Titi, isso mesmo, é o Titi. Titi, camisa número 4. É o Titi que vai ou não, hein? É o Titi. É o Titi. É o Titi. Então, se você puder já dar aquela palhinha para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É pênalti pro Guarani, estádio Lancha Filho em Franca. Titi toma posição para fazer a cobrança. Capitão do time do Guarani conversa com o árbitro. Bola na marca da Cal. Guarani vence a partida, placar de 3-1, 3-1 no placar. Se fosse no estádio Branco de Ouro, seria no gol do placar eletrônico. Titi, um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Olha fixo para a bola e para o goleiro. Titi toma curta distância para a batida do pênalti. Guarani vence o jogo, placar de 3-1. Titi vai para a batida. Momento de grande expectativa, não sai da área. Autorizado. Titi partiu, pé canhoto, bateu, é gol! Gol!
Titi bateu firme de perna canhota e mandou a bola no canto oposto. O goleiro de um lado, a bola do outro. Ela bateu no fundo do gol e fez Titi, 39 minutos da etapa final de jogo. Titi, camisa 4. Ele, o autor do gol. Guarani 4, Francana 1 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Com muita personalidade, o zagueiro da base do Guarani tirou a bola das mãos do atacante, perna canhota, e foi muito bem. O goleiro da equipe da Francana, o Gustavo, só pulou para sair na foto. Titi marca o 4º gol do Bugre em Franca. Tá no placar do estádio Lancha Filho. Guarani 1, 2, 3, 4. Francana 1. Aê! Bem, sensacional. Pô, dia 2 já narrando um gol. Acho que você estava com saudade de dar o detalhe, não é isso, Lupe? Eu estava com saudade. E sabe o que mais me dava saudade? Era quando você falava, é ele! Aí eu já tinha que estar pronto, né, ali. Quando ele tá no é ele, você já não pode perguntar mais nada. Você tem que ir embora. E o Titi ficou legal, Batista. Vamos lá, Tigrão. Pautas. Prefeito de São Paulo anuncia Bolsa Atleta em homenagem a Pelé. Segundo Ricardo Nunes, a ideia é alcançar 5.000 jovens das comunidades paulistanas. O que você acha disso, Tigrão? Acho altamente positivo, mas ela seria mais brilhante em nível de homenagem e de atitude humanitária, social, se tivesse acontecido essa homenagem com o Pelé em vida, mas é positivo, eu acho muito bacana. Lupe, sua opinião também. Você poderia repetir a pergunta, Batista? Eu estava ouvindo um áudio. Sim, não é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, quer colocar em prática uma ideia para fazer uma Bolsa Atletas para 5.000 jovens, comunidades carentes de São Paulo, e essa Bolsa Atleta é uma homenagem ao Pelé. Poderia ampliar para muito mais jovens, né, essa possibilidade. Sou a favor que, se conseguir, será muito bom para os jovens carentes. Eu continuo com você, Lupe. FIFA quer estimular pelo menos um estádio em cada país com o nome do Rei Pelé. É difícil, né? São muitos países, mas foi uma declaração do Fantino, presidente da FIFA. Se conseguir, será muito bem-vinda essa homenagem de todo mundo ao rei do futebol. E para você, Tigrão, a sua opinião também sobre esse tema? Acho legal também, acho pouco provável que ela consiga se viabilizar em função disso que o Lupe falou. São muitos estádios aí, mundo afora, né? Mas acho uma ideia legal. Só que aproveito aqui para parabenizar quem criou o estádio em suas capitais, em suas cidades, com o Pelé em vida, homenageando o Pelé. Como nós temos lá em Maceió, né? Estádio do CRB, estádio Rei Pelé. E acho que temos também o estádio do Sampaio Correia, salvo engano, no Maranhão, que também é estádio Rei Pelé. Atitudes, homenagens justíssimas, mas elas seriam mais válidas e menos demagógicas se fossem em vida e não póstumas. E essas foram as pautas do programa de hoje, 19h03, um rápido intervalo e voltamos já com o Esporte em Debate aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir
construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbella Tintas, você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Atenção você profissional que busca por ferramentas, máquinas e equipamentos de qualidade, preço baixo e a pronta entrega. Visite a Anhanguera Ferramentas, em Campinas, na Avenida Ralfo Leite de Barros 55. Loja Jundiaí, Avenida 14 de Dezembro 1501. E Limeira, Avenida Francisco da Andréia 667, próximo ao Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. O para-brisa trincou? Não troque antes de passar na Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Se quebrou, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Tem a sua própria Sofisticar. Saiba como no site sofisticarautovidros.com.br. Se você ama de verdade o seu pet, tem que conhecer a rede Shopping dos Animais. Seu pet tratado com muito carinho, respeito e profissionalismo. Os melhores produtos e marcas de pet shop para cães, gatos e outros pets. Rações, acessórios, medicamentos, tapetes higiênicos e muito mais. Agende um horário pelo WhatsApp 997310841. Lojas abertas até às 8 da noite em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Curta seu pet e conte sempre com a rede Shopping dos Animais. Todo brasileiro ama churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara para o seu churrasco. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no IG Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em debate, na Bandeirantes. 19:06 em Campinas, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Fala aí, Carlos Batista, boa tarde, aqui é Carlos Oliveira e Júlio César. Estamos aqui em Mongaguá, passamos lá em Santos hoje para visitar o rei. Que Deus abençoe, é o rei do futebol, Ponte Preta, macaca querida. Dá um alô pro Benê aí, ó, Benê Carlos Lourenço, nosso pai. Tchau, obrigado. Valeu, grande abraço, um abraço, Benê, muito obrigado pela audiência, mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, o Júnior Fernandes aqui de Souza. Queria fazer uma pergunta pro Tigrão, que é advogado, né, e acho que ele saberia falar melhor do que a gente. Eu estou muito preocupado com a Ponte e essa reunião de recuperação judicial. Vai acontecer agora dia 11, eu só não entendi uma coisa. É só uma chapa que vai resolver isso ou todos os conselheiros? Porque eu acho que assim, o conselho da Ponte, que é atual, é o conselho que está com a chapa do Rebelinho, né? Mas os conselheiros da Ponte são mais de 300, imagino, muito mais, né? Eu gostaria de saber se eles não vão ser chamados também, porque como você vai decidir, uma chapa vai decidir, os representantes dessa chapa vão decidir o futuro da Ponte, uma coisa tão importante dessa. Eu acho que a convocação tem que ser para todos os conselheiros, aqueles que são beneméritos, tal, todos os outros. É uma situação muito difícil, eu estou muito preocupado com a Ponte. A Ponte tem uma dívida grande, mas dessa dívida a maior parte é de um conselheiro, certo? Que é o Sérgio Carnielli. A maior dívida a gente deve para ele. Eu queria ver que ele teria que ser chamado também para isso, né? É o seguinte, a partir do momento que uma chapa é eleita, ela deixa de ser chapa. Ela passa a ser conselho deliberativo e passa a ter um presidente.
Então, pelo estatuto, são 150 conselheiros natos e 150 conselheiros eleitos. Os eleitos são renováveis a cada eleição e os natos permanecem. Então, me parece que é por aí, né? Se vai acontecer uma convocação, a convocação do conselho são todos os conselheiros, natos e eleitos, né? Exatamente. Não existe mais chapa a partir do momento do resultado da eleição. A chapa ela é feita no pleito eleitoral. E essa reunião acontece no dia 11, o ouvinte tem razão, e o principal assunto é esse, né? A apresentação, discussão e votação da proposta da diretoria executiva de formalização de recuperação judicial da agremiação. É o principal assunto que vai ser debatido entre os conselheiros já no dia 11 de janeiro. Como o ouvinte disse, é um assunto muito importante, todos os conselheiros devem participar. Você foi citado, Tigrão, quero falar a respeito do tema? Quero sim. Em primeiro lugar, a gente acompanha, até por dever de ofício, se não na advocacia, mas na área comercial, quando acontece um pedido de recuperação judicial dentro do mundo corporativo, empresas, né? E a gente acompanha, e normalmente a empresa que está em vias de pedir recuperação judicial, que é uma nova nomenclatura da concordata, é uma pré-falência. É pedido um pedido de replanejamento, é feito um pedido de replanejamento das dívidas, né? Isso é submetido a um juiz, claro, e aí o deferimento desse pedido feito, ele pode ser feito ou não, de acordo com todas as informações passadas e toda a fundamentação, né? O juiz defere ou não. E quando defere, ele estabelece regras, inclusive o tempo de amortização, o tempo em que vai ocorrer esse replanejamento da dívida para que ela seja quitada. Normalmente, eu quero dizer isso para vocês, não estou falando de clube de futebol, mas a lei é a mesma. A lei da concordata e hoje da recuperação judicial é a mesma. Ela sofreu algumas alterações, mas a essência é a mesma. Então, o que acontece é o seguinte: na prática, o que ocorre é que o juiz defere, a empresa ganha uma sobrevida, mas normalmente depois ela desaparece. Ninguém consegue cumprir aquilo que assumiu, e quando não consegue cumprir, aí é decretada a falência pela própria justiça, mediante um pedido de qualquer um dos credores que aceitaram os termos numa reunião de credores. Eles aceitaram os termos, chama Assembleia de Credores. Na Assembleia de Credores, eles aceitam os termos do deferimento do juiz. E aí a coisa anda naturalmente. Por que todo mundo aceita normalmente os credores? Porque já dá como pedido. Então aceitar ou não aceitar não muda muito. Aí aceita acreditando, né, em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, em Mula Sem Cabeça, etc., que aquilo que foi combinado e prometido vai ser honrado. Mas normalmente a empresa já está numa situação caótica quando pede a RJ, não é uma regra, mas na maioria das vezes ela não consegue honrar. E aí o processo acaba migrando para falência, são penhorados bens, e aí são priorizados alguns créditos, e o crédito mais priorizado é o crédito de dívidas trabalhistas, ponto. Mas aí já num processo de falência. Então o que eu estou querendo dizer? Que a empresa, no mundo corporativo, só fazendo esse comparativo e fazendo essa diferenciação, quando ela está em vias de pedir a recuperação judicial, ela esconde isso a 7 chaves. Ela jamais divulga. O processo já está andando, a petição já está feita, todo o trabalho do corpo jurídico da empresa já está concluído, mas ela diz, não, jamais, temos recursos, estamos buscando um empréstimo. Nunca ela admite que vai pedir a recuperação judicial, porque se vaza a informação de que ela está pensando em pedir recuperação judicial, ela passa, comercialmente falando, a sofrer retaliações de todas as montas.
de todos os tipos. E aí a situação fica pior, porque todo mundo corta o crédito, ninguém fornece mais, todo mundo que tem um processo em andamento está pensando em executar, vai para a execução, etc, etc. Começa a protestar todos os títulos para tentar se proteger. É isso. E aí é uma lei que a gente precisaria ter um pouco mais de tempo aí para dizer quais são os desdobramentos, mas se quiserem uma hora a gente pode conversar sobre isso num espaço um pouco maior. Então, eu respeito muito o departamento jurídico da Ponte, acho que ninguém está dormindo de botina, mas eu estou achando estranho a Ponte divulgar em edital que vai fazer uma reunião do seu Conselho Deliberativo para decidir se vai pedir recuperação judicial ou não, e tornar isso público. O Lupe já está falando isso daí desde a semana passada. Então não é questão de mentir para os credores, é uma questão de estratégia jurídica. Quem vai pedir recuperação judicial, guarda essa informação às 7 chaves, para não sofrer antes mesmo do deferimento da RJ um monte de retaliações comercialmente falando. Então eu não estou entendendo esse negócio de dar publicidade a isso. Quem vai decidir é o Conselho. Tudo bem, a Ponte poderia até reunir o Conselho para ouvir a opinião. Mas eu acho que dar toda essa publicidade de que está pensando que é uma possibilidade real e que quem vai decidir é o Conselho, se vai pedir a RJ ou não, me parece um erro estratégico. Mas eu não estou aqui sendo eu o estrategista do pedido de RJ da Ponte, até porque não é função minha. Só estou dizendo que não é usual isso no mundo corporativo. Num clube de futebol que vai se submeter à mesma lei, à mesma legislação, salvo o engano de minha parte, também acho que não deveria sofrer esse tipo de prévia publicidade, porque isso pode só atrapalhar o próprio processo de RJ, como pode também piorar muito antes mesmo do deferimento, mediante atitudes dos credores que existem aí dentro desse processo que a Ponte está pensando em impetrar na justiça. É isso que eu penso e acho, me surpreendeu quando o Lupe colocou que a pauta divulgada da reunião do Conselho Deliberativo, entre outros assuntos, é discutir se vai entrar ou não com o pedido de recuperação judicial. Quase caí da cadeira aqui, mas gostaria imensamente de debater o tema e de ouvir pessoas especializadas que têm essa responsabilidade do departamento jurídico da Ponte, para que a gente pudesse até prestar um melhor esclarecimento para a torcida da Ponte, que afinal de contas é o grande patrimônio do clube e a mais direta interessada e extremamente preocupada com tudo isso. Terminou em Franca, Guarani venceu o placar de 4-1 na largada da Copinha. Quais 4-2, viu, Batista? 4-2, né? Teve um segundo gol da Francana, mas sem maiores consequências no finalzinho do jogo. Quais os marcadores? Quem marcou os gols? Um foi o Titi, que eu narrei aqui. O outro foi o Theo. O Theo fez o primeiro. O Nicolas fez um. Silva, Vitinho e Titi. Repito. Repito. Theo, 1-0. Aliás, o Silva é da Francana. Teve Theo, Vitinho, Titi e Nicolas. Esses os marcadores do Guarani. É isso aí, Batista. Eu só estou confirmando que 4-2. 4-2. Para Francana, um foi do Silva, primeiro, que empatou em 1-1. E o segundo gol, exatamente quando eu estava aqui estabelecendo uma linha de raciocínio para esse último comentário, eu acabei não anotando, mas o placar final, 4 para o Guarani, 2 para a Francana. Boa tarde, Leandro Silva, em São Paulo. Sucesso para a Ponte na minha cidade natal, Assis, na Copinha. Vai jogar contra o Vossen Vila Operário Clube Esporte Mariano. Esse é o nome do Vossen, né? Vila Operário Clube Esporte Mariano. Cidade com projeto social do goleiro Paulo Vitor, ex-Flamengo e Grêmio. Jogamos muita bola juntos na infância e adolescência na escolinha de futebol Peraltinha, do professor Roberto Carlos Amorielli, o Mezinho. Grande abraço a todos. Abraço para você, Leandro Silva. Muito obrigado. Ô, abraço. Batista,
Oi. Não querendo jamais duvidar do meu amigo Tigrão, mas a informação que foi publicada aqui que foi 4-1 mesmo pro Guarani. Porque caiu a transmissão do Sport TV, A gente não assistiu né? mais nada a partir dos 44 minutos do segundo tempo. Mas então aí virou uma não foi confusão imensa. consignado. Por isso que eu tô dizendo, tem um gol que foi a jogada pelo lado, o gol de 1-1, e depois teve o segundo gol, uma jogada pelo lado direito, a primeira do lado esquerdo, o primeiro tava gol. reprisando, viu, Tigrão? Tava reprisando. Não, tô falando... É porque quando caiu a transmissão, eles começaram a reprisar os gols. Os lances são diferentes. Eu não tô falando de replay, não. Eu tô falando de 2 gols no mesmo gol, do gol à direita da tela, à direita do vídeo, e 2 gols exatamente com o mesmo formato, com a mesma cor de camisa. Então, pode ter sido anulado, ou posso eu estar cometendo um equívoco. Então fechamos em 4-1, não muda muito, 4-1 para o Guarani em Franca. Beleza, ouvinte participando conosco, mensagem de áudio no ar da Bandeirantes, 971021493, 971021493, mande para cá suas mensagens. Ouvinte participando com a gente, Batista, ano passado o Coritiba pediu recuperação judicial. Poderiam verificar qual foi o desfecho do caso, por gentileza? Eu tenho aqui. Você tem aí, Lupe? A matéria do Globo.com, assinada pelo jornalista Guilherme Moreira, que o Coritiba consegue aprovação em assembleia e chega a acordo com credores para a recuperação judicial. Coxa iniciou o processo em março de 2022 e dá passo para buscar investidor em uma possível SAF. Coritiba tem débito de mais de 120 milhões na RJ. Esse foi o primeiro plano de recuperação judicial aprovado no futebol brasileiro. O planejamento é de pagamento em 12 anos. Que fala que a Companhia Brasileira de Administração Judicial, a CBAJ, administradora judicial do processo, conduziu as tratativas. Seria interessante ouvirmos alguém de lá, né? Para saber se isso aí foi bom ou foi ruim. Pela matéria que você está lendo aí, parece que foi positiva, né? A justiça tem que deferir, né? Não adianta o conselho falar, legal, a gente vai chamar os credores e fazer um acordo. Não, isso tem que ser firmado na justiça. Então, se tiver fundamento jurídico, se existir possibilidade realmente de que a dívida e recursos financeiros e faturamento para isso, e uma projeção de receita para isso em orçamento, o juiz vai dizer, legal. Aí não é o credor que fala, eu aceito. Quem diz que aceita é a justiça. E aí os credores, dentro de uma formalidade de processo, acabam numa reunião tomando conhecimento e dando o ok. Até porque eles não têm alternativa. A justiça já deferiu. Sabe o que acontece com aquele credor que depois, na Assembleia de Credores, já depois do deferimento da justiça, sabe o que acontece com ele quando ele fala não concordo? Ele fica fora do replanejamento da dívida. E aí fica por conta dele tentar um processo à parte, mas fica tudo bloqueado depois que todo aquele débito que foi relacionado no pedido de recuperação judicial, que recebeu o ok da justiça. Então, de praxe, todos os fornecedores acabam aceitando, numa Assembleia de Credores posterior ao deferimento judicial da concordata, ou da RJ, hoje recuperação judicial, eles acabam aceitando, porque não tem muito para onde correr. Então não é questão do conselho autorizar, o conselho vai autorizar o pedido, né? Vai autorizar que seja impetrado o processo de pedido de RJ, aí ok. Só que não é muito usual, até onde eu sei, eu falei do mundo corporativo, que isso vaze. Isso é guardado a 7 chaves e quando vem a notícia, o juiz já deferiu. Ou o pedido já foi impetrado. A ponte não impetrou ainda e já está dando publicidade a isso. Essa é a minha preocupação. Agora, não é o credor que vai dizer, chega lá, o principal credor são as empresas do Sérgio Carnielli. Tá bom, eu concordo, beleza. Quanto vocês querem pagar em 12 anos? Tá, vamos assinar um contrato. Não, isso aí é via judicial. Precisa primeiro o juiz se convencer e deferir. E aí o processo segue. No caso do Coritiba, a Justiça do Paraná aprovou. Isso aí. Portanto, pelo crivo e foi aprovada, né? A recuperação judicial do Coritiba. Deferiu. Aí o processo segue, né?
Agora, no futebol, é uma atividade totalmente peculiar e diferente de uma indústria, de uma empresa comercial, onde no futebol não pagar salário é normal e qualquer empresa não pagar salário é greve. São outros problemas e outros envolvimentos. Então, no futebol, você vê, o Lupe acabou de dizer que é o primeiro pedido de recuperação da história que se tem conhecimento no futebol brasileiro. Ó, vamos replanejar, vamos pagar. Mas sabe por que no futebol isso vai virar moda, Batista? Por quê? Porque é um primeiro passo, né? É uma primeira pavimentação da estrada da SAP, da Sociedade Anônima do Futebol. É o primeiro passo. Porque qualquer investidor que vier, ele vai dizer assim, pô, mas vocês estão devendo 200 milhões e tudo é executado. Então, para que esse clube tenha uma tranquilidade, entre aspas, para tocar a sua vida, mesmo com o aporte financeiro que vai ser feito, eu já tenho que de cara matar todas essas execuções. Ou seja, nós vamos sofrer processos de penhora, de renda, do patrimônio do clube, etc, etc. Então, quando já está deferida a recuperação judicial, o investidor da Sociedade Anônima do Futebol, ele vai chegar e vai ter conhecimento disso. E vai dizer o seguinte, olha, tá aqui, ó. A gente tem essa dívida, mas ela está equacionada dessa forma. Se são 200 milhões, vamos colocar aqui só para dar exemplo numérico. Uma dívida de 120 milhões paga em 12 anos, ó. Tem 10 milhões para serem pagos por ano. Isso aqui foi acordo judicial. Então, quem vai fazer o aporte para ser o cara que vai comprar o clube também, entre aspas, que vai adquirir, como foi o caso do Red Bull lá no Bragantino, ou você acha que o Red Bull não fez um levantamento de débitos do Bragantino para saber onde é que ele estava pondo o pé? Agora, se já existe o processo, ele faz a seguinte conta. Espera aí, eu preciso de 5 milhões por ano para tocar o futebol, mas eu já tenho uma dívida de 10 milhões por ano que eu tenho que amortizar. Quanto que eu vou arrecadar? Vou arrecadar 20 com um processo profissional. Perfeito. Ora, se eu vou arrecadar 20, eu tenho 10 já planejado com a justiça, para a gente pôr a casa em ordem. E eu vou precisar de 5 por mês para tocar o clube, ainda vou ter uma margem de contribuição ou um lucro de 5 milhões por ano. Tá ok, estou comprando, tá aqui a primeira parcela. É assim que funciona. Então, com uma dívida não reconhecida, uma dívida não reprogramada, uma dívida toda ela em processo de execução, ninguém vai fazer um investimento. Ao passo que, com uma RJ já deferida, o primeiro passo está dado. Só acho estranho, antes de ter a SAF, antes de ter o investidor, antes de ter o interessado, já ter vazado essa notícia de que estuda-se, via conselho, a possibilidade do pedido de RJ. Na lata. Responde na lata. Qual foi o melhor parceiro de Pelé nos gramados, Tigrão? Coutinho, Garrincha ou Vavá? Coutinho. E para você, Lupe? Coutinho. Você é a favor da implementação da cultura de aposentar número de camisas no futebol brasileiro? Exemplo, falamos agora há pouco, 10 do Pelé, 10 do Flamengo, lá do Zico no Flamengo. Camisa 1 do Rogério Ceni no São Paulo, e aí, Tigrão? Sou totalmente contra, frontalmente contra. E você, Lupe? Contra. Um estádio de cada país do mundo com o nome do Pelé. Esta é a intenção do presidente da FIFA, Gianni Infantino. Falamos disso agora há pouco nas pautas de discussão. Ele fez essa declaração na Vila Belmiro. Quantos estádios levam o nome do rei do futebol, hein, Tigrão? Bom, Batista, até onde eu sei, 2, mas não tenho certeza absoluta, não. 2? Em quais estados? Quais são? Maceió e em São Luís. Maceió e São Luís. E você, Lupe? Eu acredito que é um só. Um só. Só em Maceió. Só em Maceió. 2 estádios. 2. O Tigrão acertou o número de estádios, mas errou os locais. O estádio Edson Arantes do Nascimento, também conhecido popularmente como o estádio Pelézão,
foi um estádio de futebol brasileiro situado em Guará, no Distrito Federal, mas acabou sendo demolido na década de 90. E claro, né, esse famoso Estádio Rei Pelé, Alagoas, casa do CSA e também do CRB. Então, Tigrão acertou o número, mas acabou errando aí o local. Na verdade, só tem um, né? Porque o outro foi demolido. Então, se foi demolido, então... Porque a gente está apertado, mas tá eu iria entrar com pedido de vitória. Vai procurar o Xandão? Vou procurar o Xande. Entendi. Tá bom, então, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Lupe, destaques finais aí dos times de Campinas. Guarani estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, venceu a Francana pelo placar de 4-1 e agora tem aí uma boa vantagem para conseguir a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo. Já a Ponte estreia na quarta-feira, 1h contra o Vossen, na cidade de Assis. Batista. Só atender aqui o José Roberto Gonçalves do Matão, bugrino, da pele até as cinzas do faraó. Boa, hein? Ele diz: boa noite, Batista. Quando vocês falam em arena única para os dois times de Campinas, parece que estamos vivendo num país de primeiro mundo. Os dois têm dívidas que mal conseguem pagar. Ah, mas tem que arrumar patrocínio, tem que fazer parceria com a prefeitura, blá, 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 blá. E quem disse a vocês que a prefeitura tem interesse? Quem disse para vocês que as empresas têm interesse em patrocinar milhões sem a certeza de um retorno financeiro, mesmo que seja a longo prazo? Aí vem o senhor Valdemir Gomes, que por sinal sou fã, por ser o melhor comentarista de Campinas, nos dizer que a culpa é dos torcedores. Ora, Tigrão, vamos pôr os pingos nos is. Se algum patrocinador tivesse real interesse, pouco iriam se importar. Se os torcedores de Guarani e Ponte Preta fossem a favor ou contra, eles iriam fazer de qualquer jeito, ou não. Parem de jogar a responsabilidade de vender ilusões aos sofridos torcedores de Campinas. Abraços a todos e um feliz ano novo. Assinado José Roberto Gonçalves do Matão. E acabou! E vem aí na sequência Esporte em Debate Nacional. Tchau! Certo, não, mas o Capriotti fez essa escala de propósito, porque ele não queria realmente